O que acontece quando a mulher começa a fazer mais do que o homem? Ela começa a agir como mãe dele e o cara perde atração por ela. Se ela tiver que ir atrás dele, ela não consegue ter prazer, ela não transa, ela brocha. Se a pessoa namora com uma mulher assim ou com um homem assim, foge que é cilada. Ninguém é gordo porque quer e não é culpa da gente. Sol Ribeiro é criadora da página Escrever para Emagrecer e trabalha com emagrecimento integrativo, entendendo a conexão entre corpo, mente e emoções. No episódio de hoje, ela mostra como padrões emocionais, feridas de abandono e até a dinâmica do casal podem influenciar diretamente no peso e na autoestima da mulher. Se a gente não tem sexo no casamento, a gente vai encontrar muitos empecilhos para prosperar. O processo de emagrecimento não é na base do esforço. Eu preciso treinar, não. Depois que a pessoa casa, ela acaba engordando. Por que isso acontece com facilidade com muitas pessoas? Hello, my friends! Happy New Year! Eu sou o Du Corrêa e tá começando mais um Papo Mil Grau, o maior podcast de relacionamentos do Brasil. E também está bom da Serra de São Vicente e Santos também. Pessoal, sabe de onde também? Juqueí. Juqueí? Um beijo, pessoal de Juqueí. Eu tô falando. Perto da Praia da Baleia. Um beijo pra vocês que assistem muito o Papo Mil Grau. O litoral tá em peso assistindo a gente. Como é que você sabe disso? Como que eu sei? Eu vou explicar pra Sol. A gente tem uns dados assim que fica apitando lá na nossa TV onde tem pessoas se casando. E lá no litoral sul, tava o litoral norte, sul, leste, oeste, tava apitando que o pessoal tava se casando. E aí eu sei que onde tem pessoas se casando é porque estão assistindo o Papo Mil Grau. Lucão, então por isso que um beijo pros 4 litorais e litoraus. Litoraus tá errado, viu, Lucão? Vai falar essa besteira na frente dos outros, que litoraus é o correto. Vamos pro programa de hoje. Matemática. Acabou já o programa, né? Falei tudo que tinha pra falar. Hoje foi bom, então, rapaziada. Que isso. Apresentar a nossa convidada. Deixa o like. Antes de apresentar a nossa convidada, eu quero agradecer a sua presença aí maravilhosa toda semana com a gente e também agradecer nosso produtor, Lucão, que tá fazendo essa live de hoje magnífica. Obrigado, hein, Lucão? De volta. Você viu quem tá comigo hoje, Lucão? Eu vi, hein? Não confunda com Gisele Bündchen. Não confunda, Lucão. Eu sei que às vezes você pode ficar parecendo meio confuso. Não. Sol Ribeiro está comigo hoje. Obrigado, Sol, por ter vindo. Veio de longe, Sol? Vim do litoral, vim de Santos, de onde o pessoal tá casando. Eu falei, Lucão. Isso, não é? De Santos. Lucão. Santos que é pertinho de São Vicente ali, é isso? Colada? Mas tem uma briga pra saber qual é o melhor ou não? Não, porque Santos é melhor. É melhor, nem discute. Não tem discussão. Essa discussão não tem. O jardim é mais bonito, tem ciclovia legal. A água é mais limpa, mais bem tratada. Aí eu já não sei dizer, mas... Não frequento. É a mesma Bahia, né, ali? Puta, é verdade, né? Então... você viu a Bahia ficar perto lá também de Santos. A Bahia de Santos. Não é que eu sou ruim de história, eu me perco nessas coisas. Mas vou ficar bom. Acontece, calma. Ontem tinha um submarino andando por lá. Submarino mesmo? De verdade. Não é do Parque da Xuxa? Não. Caraca, lembra disso? O pessoal filmou o submarino lá passeando. Caraca, eu tenho uma vontade, só que eu tenho medo depois que explodiu aquele... Tendo visitação, eu acho, no final de semana. Pô, tem maior medo, Donald Trump também não, né? Porque aí fica... Um monte de gente escreveu isso nos comentários. Um monte de gente. Que tem medo? Que, nossa, corajosas as pessoas que estão indo lá visitar o É por causa do último caso, eu acho, só que teve. Você lembra do que teve um recente lá que implodiu o submarino com os bilionários lá, o caramba, o Zicão? Mas eles estavam andando no submarino ali pra visitar, tá aberto, né? Só pra dar uma entradinha, entendi. Então às vezes é bom, hein? Ô, Sol, é um prazer te receber aqui. Obrigada. Você trata de um assunto, de um tema que é difícil a gente encontrar pessoas boas pra falar disso, tá? Então, assim, são, acho que, pouquíssimas. Eu conto em menos de uma mão as pessoas que eu já vi que tem um bom conhecimento pra tratar dessa área. Então, eu sei que você vai agregar muito, pode e vai agregar muito na vida de quem tá nos assistindo hoje, toda a mulherada, os homens também que estão nos assistindo. E se puder contextualizar um pouquinho pro pessoal hoje, eu sempre gosto de deixar esse espaço aberto, pra você contar um pouquinho como que é de fato hoje o foco do seu trabalho, qual é o foco do seu trabalho na internet hoje e como que começou, como que você deu essa virada de chave, assim, vou pro digital, vou começar a ajudar mulheres hoje, a maior parte que você ajuda também, né? E como que tá isso hoje lá no seu Instagram, nas suas redes sociais? Bom, hoje eu ajudo as mulheres principalmente, mas eu também atendo homens a emagrecerem, a desbloquearem o emagrecimento e a manter o novo corpo conquistado, rompendo e reprogramando os padrões inconscientes que impedem elas de
estar nesse lugar, de ter esse corpo que elas desejam. Isso é porque você diz que emagrecendo e mantendo, porque muitas pessoas emagrecem e não conseguem manter por conta de uma causa raiz, é tipo isso? Exatamente. A necessidade que a gente tem são 3 necessidades básicas e a partir daí a gente vai trabalhar com um monte de fatores. Boa. Mas é a necessidade de ser visto, de ser notado, de ser forte, tá? E de ser protegido. Boa. E isso tudo vem lá da primeira infância, desde a nossa concepção até os 7 anos de idade. Quando a gente está formando o nosso sistema nervoso. Então, a gente precisa formar algumas características nossas. Tá. E a gente passa por traumatizações que para a criança, para o bebê, são fortes situações de alto impacto emocional, que fazem com que a gente vá moldando e formando o nosso sistema nervoso. Caramba. Quando a gente está formando lá, quando a gente está passando pelas traumatizações, a gente encontra maneiras da gente sobreviver àquela situação. E tudo é muito intenso nessa fase. Por quê? Porque o sistema nervoso não está pronto. É como se a gente tivesse um bando de fios desencapados. Então, por isso que o bebê chora e berra com muita intensidade, por isso que a criança se joga no chão. Sim. Por isso que é tudo muito intenso nessa fase. Zero controle, né? Exatamente. Porque eles precisam de quem? De nós adultos para ensinar essa criança a se autorregular. Tá. E é aí que a gente não aprendeu. A gente não teve esse aprendizado. Os nossos pais não tinham esse conhecimento. Isso aí é tudo muito novo, é muito recente. Então a gente precisava ter aprendido a se autorregular. E as pessoas que têm essa questão com a obesidade, que engordaram muito nessa fase, foram as pessoas que aprenderam, entre aspas, a se autorregular comendo. Então eu tô sentindo muito desespero, tristeza, eu tô sentindo um desconforto, porque o bebê, ele precisa de colo ali, precisa de acolhimento. E a mãe, o que a gente faz? A gente dá o peito, na hora a gente vai lá e dá o peito. Só que depois a criança vai crescendo, a criança começa a ter birra, não sei o que, a gente dá um biscoito, dá um sorvete, dá um cala-boca. Tá? Não, mas não é. A gente dá um cala-boca pra criança se comportar naquele ambiente. Só que o que a gente precisava ter aprendido é tipo assim, você tá se sentindo angustiada, você tá frustrada porque você queria aquele brinquedo e agora a gente vai ter que voltar para casa, tá tudo bem, reconhece o que a criança tá sentindo, acolhe, ensina para ela que ela pode sentir, que não é feio. Porque o que acontece? A gente aprende que aquilo lá é feio. Sim. Sentir raiva, sentir frustração, medo, culpa, vergonha, todas aquelas reações que a criança tem, elas são inadequadas. E aí a gente vai aprendendo a se anestesiar. E é mesmo? Tá. Nossa, o pessoal recorre muito à comida, velho. Muito. Um monte de adulto mesmo que traz isso desde a infância, né? Agora a gente tá tendo uma leva de criança que tá aprendendo a se anestesiar com tablet. A gente não sabe o que vai dar nisso. Ponto. É porque é a primeira vez, né? Uhum. Que a gente tá tendo essa geração. Aí a gente vai ver o que vai acontecer depois. Porque também vão surgir questões a serem resolvidas. Com certeza. Mas a gente precisa entender que essa falta do aprendizado, da autorregulação nossa, faz com que hoje nós sejamos adultos com o corpo de adulto, com muitas vezes tendo reações de crianças de 7 anos de idade. Nossa. Né? Você vê no trânsito, você vê nos ambientes que a gente frequenta, a gente tem um bando de adulto agindo como se tivesse 7 anos de idade. E muitas vezes a pessoa que está ali, que tem a questão com a obesidade, ela sente esse desconforto que ela não aprendeu a identificar. E quando sente esse desconforto, que ela não sabe direito o que ela está sentindo, ela vai lá e come, bebe, porque ela aprendeu a se regular dessa maneira. Dessa forma. Caramba. Então isso vem tudo lá da primeira infância. Aí agora, a gente hoje, adulto, a gente precisa aprender a se autoregular. Existem técnicas, existem formas da gente estar se conhecendo, entendendo quais são os nossos padrões inconscientes que nos levam a se auto-sabotar. Sim. E a gente começa a trabalhar isso. E cada caso é único, sabe? Mesmo eu tendo uma mentoria que é para muitas pessoas, as pessoas trazem os casos delas que são únicos, individuais. E aí a gente tem um leque de casos para a gente trabalhar. Mas basicamente são padrões que a gente carrega
que a gente precisa entender que eles não são defeitos, eles têm qualidades. Tá. E nós aprendemos que eles são só defeitos. Então a gente precisa conhecer quais são os nossos pontos positivos, as nossas qualidades, Sim. quais são esses padrões que estão disfuncionais, e a gente coloca no dia a dia em prática. Para isso a gente precisa de uma pessoa que entenda disso para estar acompanhando. E aí você perguntou, né, de onde que veio tudo isso? Veio da minha vida. Você é um avatar transformado. Eu vivi uma vida no efeito sanfona, desde criança, desde pequenininha. Dos 6 anos em diante, eu já comecei a engordar, ficar grande. E aí hoje eu entendo tudo que aconteceu, a história, né? Por trás de tudo que aconteceu no meu corpo. Adolescência, então eu emagrecia e eu ficava bem magra. E aí eu sou daquela época que na minha adolescente estavam surgindo os remédios para emagrecer. Tá. Então, eu tomei todos, que você pode imaginar. Eu ia nos médicos, eles prescreviam, e eu passava pelas dietas e eu emagrecia. Cheguei a emagrecer 20 quilos em 2 meses. E hoje eu entendo que o corpo não aguenta isso. O corpo não aguenta. Você até consegue emagrecer, mas depois você não consegue sustentar. Por isso que existe tanta gente que emagrece e depois engorda, né? Então, passei por todas as fases. E aí eu fui aprendendo, fui entendendo, e eu não conseguia entender o que acontecia dentro de mim. Muitas vezes eu estava tomando remédio para emagrecer. Já aconteceu. Eu lembro de uma vez, assim, eu não lembro quantos anos eu tinha, 20 e pouco, sei lá. Eu estava tomando remédio para emagrecer, estava indo no médico, estava seguindo dieta, e eu já tinha engordado 10 quilos. E continuando a engordar. E hoje eu sei que é porque eu estava com sobrecarga de trabalho, a vida não vivia, eu estava só produzindo, fazendo as coisas que eu tinha que fazer, cumprindo com o cartão, batendo cartão, e era fortuna, que dava conta de tudo. Então, eu estava precisando ser mais forte do que o meu corpo conseguia ser. Então, eu precisei aumentar de tamanho. Então, não é toda pessoa que engorda e depois emagrece e mantém. Não, eu tô falando com a pessoa que vive com... ela sente que ela tá sempre brigando com o corpo. Sim. Que é o que era o seu caso também. Era o meu caso. Então, passou uma fase da minha vida que eu falava assim, gente, eu tenho pós-graduação, mestrado e doutorado em efeito sanfona. E eu não conseguia descobrir. E aí, quando eu tinha uns 40 e poucos anos, eu tava com quase 100 quilos. Eu não conseguia emagrecer, eu fazia vigilantes do peso. Já fazia 3 meses, não emagrecia 1 grama. Eu comecei, era a época do blog. Tá. 2009, por aí. Aí eu comecei a seguir umas blogueiras e conversava com elas, e elas falaram, Sol, por que você não começa um blog? E aí eu comecei a escrever nesse blog. Escrevia o que eu estava sentindo, o que eu comia, os exercícios que eu fazia. Tá explicado. E aí eu dei o nome para esse blog de Escrever para Emagrecer. Ele ainda existe até hoje, de vez em quando eu publico alguma coisa lá. E comecei a emagrecer. Eu comecei a escrever, eu emagrecia. E eu falei, pô, então meu remédio para emagrecer agora é escrever. Deixa eu continuar escrevendo para ver onde que vai dar. E aí eu emagreci em quase 2 anos, eu emagreci quase 30 quilos. Ali virou uma chave boa, mas eu ainda não entendia o que acontecia. Porque eu vivia o meu corpo estava sempre querendo voltar. Sempre. E aí, quando foi na pandemia, eu trabalhava... Eu trabalhei em multinacional tal, e eu fiz uma carreira como professora de escola pública, professora de inglês. Caraca. Depois eu fui professora de informática. Cheguei aí para a equipe pedagógica das escolas. E aí, em 2020, eu era em 2020, eu era vice-diretora de escola pública lá em Santos. E aquela coisa da pandemia, eu ia pedalar de manhã cedinho, que tava cheio de policial por lá, né? Dava para pedalar. Eu ia pedalar e ficava subindo e descendo a Ilha Porchá, lá em São Vicente, para treinar. Sim. E daí me deu um estalo, eu falei, eu não posso continuar no ambiente que eu tô. Que era um ambiente pesado, ambiente de muita pressão, estresse. Escola é um ambiente estressante, sim, né? Eu falei, tem alguma coisa com o meu ambiente. Eu comecei a seguir algumas pessoas muito importantes. Eu tive uma conversa pessoalmente com o Joel J na praia, na areia da praia. Eu liguei 4h30 da manhã uma live e o Joel tava na praia. Aí eu olhei e falei, deixa eu ver onde que ele tá. Catei a bicicleta, fui
do jeito que eu tava pra praia. E aí eu conversei com o Joel. E eu entendi muita coisa naquela conversa. Foram 8 minutos que mudaram a minha vida. Porque eu dei o celular pra uma menina pra ela filmar essa conversa com ele. E ele me deu ele me questionou de uma forma que ele me direcionou pra uma decisão que eu precisava tomar. Aí eu falei, eu vou me aposentar. Antecipadamente, mas eu vou me aposentar. Eu já tinha tempo, mas ainda não tinha condições, enfim. E aí eu me aposentei e falei, agora eu vou ver o que eu vou fazer. E comecei a testar várias coisas. Grupo de pedal, um monte de coisa. E até que eu comecei a perceber que as pessoas estavam sempre conversando comigo sobre os meus processos de emagrecimento. Nessa época, eu conheci uma moça que fez a minha análise corporal, que ela era analista corporal, e ela falou assim, me faz 3 perguntas que você quer que teu corpo explique. E aí eu entendi um monte de padrão meu. Porra, isso é foda, hein? E aí, daí ela falou assim, você não tem mais nenhuma pergunta? Aí eu peguei e falei assim, tem esse efeito sanfona, que eu não paro de brigar com o meu corpo, mas eu sou assim mesmo. Eu já estava na fase do eu sou assim mesmo. Eu vou ficar brigando com o meu corpo a vida toda. Aí ela falou assim, não, eu posso te explicar o que acontece. E aí ela me explicou que quando a gente tem as feridas do abandono, a ferida da humilhação e a ferida existencial da rígida, de ser trocada, traída, excluída, você pode ter a tendência a ganhar peso por proteção, por necessidade de proteção, por necessidade de ser vista, de ser notada e por necessidade de ser forte. E ela me direcionou para algumas ações que não tinha nada a ver com tudo que eu já tinha feito na minha vida. Você achou até besteira no começo? Achei bobinho. Eu falei assim, é só isso que eu tenho que fazer? Ela falou assim, E agora é só isso? Depois eu te direciono melhor. E aí eu comecei a praticar aquilo, E quando passou 1 mês e pouco, eu tinha emagrecido 7 quilos. Sem fazer nada. Sem remedinho? Nada. Eu tava com um pouquinho de sobrepeso e emagreci 7 quilos e voltei pro meu corpo, né, normal. E aí eu chamei ela, aí eu comecei a encher a paciência dela. Eu falei, não, me diz aqui, o que acontece? Porque eu tô virando uma chave muito importante. Eu tô descobrindo uma coisa que é uma dor, que eu tô falando aqui contigo, eu tô me emocionando. É uma dor de uma vida. Sim. A gente não é gordo porque a gente quer. Ninguém é gordo porque quer, tá? E não é culpa da gente. São padrões inconscientes que a gente carrega inconscientemente. Gente, vocês precisam entender o que é inconsciente. A gente não percebe, a gente não sabe. Então, a gente carrega isso e a gente não traz para o consciente. E como já disse Jung lá atrás, o inconsciente, tudo que você não traz para o consciente passa a se chamar destino, né? Destino, exatamente. E então, aí eu falei, cara, vou mexer com isso. E daí eu fui estudar no Corpo Explica, eu fiz uma formação em emagrecimento emocional. Emagrecimento emocional. Emagrecimento emocional. Então, eu não passo dieta, não passo atividade física, porque o emagrecimento sustentável não é só você comer corretamente e queimar calorias. Tá. Ele é também... Exatamente, é também na mente, também você olhar para os padrões inconscientes. E as pessoas têm muita preguiça de olhar para isso. Eu não vou mexer nesse vespeiro, não. Eu já escutei de muita gente que chegou para mim e falou assim, não vou ter que mexer na relação com meu pai, com a minha mãe, com a minha infância, porque sabe que aconteceram coisas, né? E aconteceram coisas muito importantes. E a pessoa não quer voltar não quer olhar para essa dor. Só que a gente vai precisar dar uma visitadinha ali, mexer um pouquinho, porque a ferida que não está cicatrizada, ela pensa numa criança que acabou de machucar. Sim. E aí ela vai e coloca um papelzinho sujo que estava ali no chão em cima da ferida. A ferida até gruda lá, vai fazer a casquinha e tal.
Mas, cara, vai estar infeccionando, vai estar abrindo o tempo todo. Então, é como se você estivesse toda hora passando por gatilhos, por situações parecidas com que você conviveu na tua infância. Certo. Porque a nossa mente inconsciente vai trazer essas situações repetidamente até a gente resolvê-las. Perfeito. E a gente só vai conseguir resolvê-las sendo adulto, não com criança. E quando a gente está agindo como criança, a gente está botando panos quentes. Tá jogando para debaixo do tapete. Então a gente precisa trazer isso pro consciente. Excelente introdução. Acho que agora tá todo mundo já sabe com o que a gente tá falando, né, Lucão? O negócio do buraco é mais embaixo. Eu até ia falar para você, pra gente conseguir linkar. Às vezes as pessoas estão assistindo a gente falando, tá, o que emagrecimento, o que emocional tem a ver com relacionamento? E você tocou num ponto importante, que você falou que tem algumas feridas, coisas que a pessoa... questão de traição, a pessoa que se sente traída e tal. Essa questão de traição, eu sei que ela não necessariamente é do relacionamento homem-mulher ali, não necessariamente precisa ser isso, né? Mas a questão do homem-mulher, da parte, vamos dizer, relacionamento como é que fala? Conjugal? Que fala? Conjugal, ela também pode afetar o emocional de alguma maneira? Assim, pode criar alguma cicatriz, algumas... Totalmente, tá? Se a gente vai começar a falar de relacionamento agora, a gente vai falar bastante. E tudo vem da nossa relação com o nosso pai lá atrás. Tá? Principalmente com, assim, as meninas com o pai, os meninos com a mãe, mas também as meninas com a mãe. E os meninos? Brincadeira, desculpa. Pode continuar, você querer. Porque quando eu fico quieto. Aí tá trazendo um pouquinho de leveza, né? O assunto tá denso, tá profundo, vamos trazer um pouquinho de leveza aqui. Boa. Exatamente. Mas é que quando a gente está na fase dos 4 anos, 5 anos, a gente está na fase do complexo de Édipo, né? E nós estamos formando o traço de caráter rígido. E o que é o traço de caráter rígido? É a nossa habilidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Você tem bastante desse traço. A gente tem a habilidade de ser competitivo, de ser perfeccionista, de gostar das coisas bem feitas e de ser o melhor. Tá? Então, quando a gente tá sofrendo aquele triângulo amoroso lá com o papai e com a mamãe. E vamos lá, eu menina, tava competindo lá com a minha mãe e eu ganhei, eu perdi porque o meu pai escolheu minha mãe, tá? Então eu me senti trocada, traída e excluída, isso aí é a criança. Tá. Então o que a criança vai desenvolver aí? A habilidade de fazer de ser multitarefa e de ser atento aos detalhes e ser perfeito para ser o melhor. Boa. Tá? Beleza. Só que se você não resolve isso ficando adolescente e adulto, você vai continuar querendo se relacionar com homens que não sejam melhores do que o teu pai, a menina. Entendi. Só chega naquele nível no máximo. No máximo no nível do teu pai. E muitas vezes a menina idolatra um pai que não era tão fantástico assim. Então, quem ela vai atrair energeticamente? Homens que são piores do que o pai. E aí ela não vai conseguir se relacionar e vai ficar ali na traumatização dela até ela conseguir se divorciar energeticamente, emocionalmente do pai e entender que o pai dela vai ser sempre pai e ele é um homem, o homem vai pra vida, vai se relacionar com a mulher dele e ela vai construir a vida dela com homens que sejam tão bons ou melhores que o pai. E aí ela muda esse mindset. E aí ela vai trabalhar nela os padrões que ela tem, trazer isso pro consciente. Entendi, cara. E aí o que você tá me explicando é isso, que se ela não cura, isso vai refletir no corpo também dela. Exatamente, porque se ela tá num relacionamento com um cara que é um cara banana, que não trabalha, não produz, ela que trabalha, ela que faz tudo. Porque olha só o caráter rígido. Eu dou conta. Eu sou a melhor, eu sou multitarefa, eu faço tudo. Tá? Eu tô falando isso porque eu também já fui essa mulher. Já esteve ali. Eu já estive nesse lugar. E aí você dá conta, você faz tudo, você tira o poder do masculino do homem. Tá. E é a mulher que faz isso porque ela vai lá e faz na frente dele. Então ela trata ele também como um menino. Sim. Né? Caraca. Só que ela... O que acontece? Você que conhece bastante relacionamentos, o que acontece quando a mulher começa a fazer mais do que o homem?
né, ela começa a agir como mãe dele. Total. Né? Como mandona, a chefe dele. E o cara perde atração por ela. A sexualidade cai. Quando a sexualidade cai, o meu relacionamento tá em risco. Perfeito. Tá? E pra eu não largar desse homem, e isso acontece com os homens também, tá? Sim. E pro homem não largar dessa mulher e não trair, porque daí ele vai estar retraumatizando lá o que aconteceu lá atrás, tá? Para ele não trair, para proteger essa relação, que é até que a morte nos separe, vai ter que ser assim. Meu pai e minha mãe se relacionaram desse jeito, eu vou ter que fazer o mesmo que eles, aquela história toda contada. Você não quebra os padrões, você vai proteger a relação como? Não se tornando atraente para outras pessoas. Não ter chance de dar errado, dar coisa ruim ali. Caraca, só isso aí eu não lembro de ter escutado, não. E aí você aumenta de tamanho, entende? Então a gente aumenta, quando a gente está no relacionamento, a gente precisa entender direito como está essa dinâmica entre o casal para poder ver aonde que tá pegando. Então, tem cliente, por exemplo, que tava tomando o Mondiaro. Tá. E o marido estava traindo, ela sabia disso, mas estava botando panos quentes, né? E aí ela, toda vez que ele ficava legal e dava para ela carinho, atenção, tará, que ela emagrecia 2, 3 quilos ali. 2 semanas emagrecia 2, 3 quilos. Aí o cara viajava, tratava mal, ignorava ela, tal. Ela travava. E ela falava, eu tô gastando essa caneta à toa, né? Então, a gente começou a trabalhar os padrões dela, fazer ela olhar para si, começar a baixar a guarda ali e melhorar esse relacionamento. Pelo menos ela tá entendendo os padrões que estão fazendo com que ela mantenha esse peso maior. E aí ela já entendendo a dinâmica, traz pro consciente e ela já sabe o que fazer, né? Sim. Só como que, por exemplo, a mulher que tá escutando a gente agora, se ela tá na dúvida que talvez a obesidade dela, na verdade, acho que não tem nem dúvida, a obesidade ela é por questões emocionais, na verdade, sempre? Sempre, tá. Sempre. E aí, quando acontece pontualmente, é assim, passei por uma gravidez, passei por uma cirurgia, e aí, se a pessoa resolve rápido a questão do corpo, do tamanho do corpo, ela vai emagrecer e vai voltar a ser o que ela era antes. Tá. Agora, se ela não resolve rápido e começa a ter essa questão, tem alguma coisa emocional ali, sim. Tá, e aí, mas como que ela faz para conseguir identificar o que pode ser? Para ela pensar em tratar, ela tem como fazer isso sozinha, identificar onde pode estar esse padrão ou não? É só com acompanhamento? Ou a pessoa que tá em casa? Se ela me acompanha, ela já vai ter muitas dicas ali, né? Só às vezes no conteúdo ali gratuito do Instagram, caramba, já tem dicas ali pra... É que nem aquela amiga da academia, né? Que ela viu um conteúdo, foi lá e aplicou em casa e funcionou. Mas assim, aqui agora, você consegue trazer algum ponto pra mulher parar e pensar e falar, putz, deixa eu ver se isso pode ter sido de trauma de relacionar, algum problema com relacionamento, ou com meu pai, ou com alguma coisa? Tem alguma sacada que você pode trazer agora? Ué, ela tem que ver como que ela se relaciona com o marido, se a relação tá legal, porque olha só que engraçado. Não, aí eu vou te trazer, se a relação tá legal ou não tá. Porque muitas vezes a relação tá ótima. Eu conheço casais que se dão super bem, eles saem, se divertem, mas a relação os dois estão obesos. E não é por proteção da relação, é porque o padrão da relação é em volta da comida. Entende? Então o prazer deles de estar junto, alegre, se divertindo, é comer junto, estar com os amigos, fazendo churrascada e tal. Então, para eles, sair dessa dinâmica envolvendo a comida... Putz, é perder a vida deles, sabe? Exatamente. É perder a vida social deles, de estar com os amigos e tal. E eles fazem questão de estarem comendo coisas que são gordurosas, que engordam, tal, não pensam, eles acham que é careta comer saudável, essa coisa toda, porque daí já são os padrões mais óbvios, são padrões de comportamento, de hábitos, né? Certo, mas só, eu tava pensando aqui, a questão que você falou dos traços lá que tem alguns nomes, né, desde masoquista, rígido, acho que tem umas coisas assim, né, eu imagino que só de você bater o olho ali, ter um tempinho com a pessoa, você consegue já entender alguns traços, né? Quais são esses traços e normalmente por que a pessoa tem ele? Cada um deles, assim. Então, breve resumo.
Para a gente existir no mundo, a gente precisa formar o nosso sistema nervoso. Esse sistema nervoso, ele precisa de qualidades, tá? Que são, por exemplo, a qualidade de você ser criativo, que é desenvolvida durante a gravidez, que é do traço de caráter esquizoide, que a traumatização dele é da rejeição. Tá? Quando você nasce, que você passa pela fase da amamentação, você passa pela traumatização do abandono. A criança chora, ela tem necessidades ali e ela precisa de colo. O colo pode ser trocar uma roupa, pode ser dar um banho, comer, mamar, dormir, descansar, ter um soninho, tá? Mas a criança, não estou falando da intenção do pai e da mãe, estou falando da criança. Ela precisa se sentir acolhida ali. Se ela sentiu que faltou, ela não recebeu o suficiente, ela vai desenvolver bastante do traço de caráter oral. E se ela recebeu muita comida nessa época, então chorava, qualquer desconforto ela recebia comida, o tempo todo ela não tinha muita outra coisa, ela vai desenvolver a ferida do abandono. Tá. E aí quando ela sente qualquer desconforto, ela vai correr para comida. Tá? Aí depois dessa fase tem o traço de caráter psicopata, que não tem nada a ver com o psicopata que mata, tá? Que é o traço das negociações, o traço do ganha-ganha, da justiça. Tá? Eu dou, mas eu recebo, das trocas justas. É na época que a criança começa a se sentir manipulada. Tipo, se você fizer tal coisa, eu te dou tal coisa. E aí ela também, se ela passar muito por essas situações, ela vai sentir que ela foi usada e foi injustiçada, né? Mas ela desenvolve a capacidade de negociar, muito boa, tá? Acho que eu tenho só isso. E aí eu pulei do traço oral, a capacidade, a grande virtude do traço oral é a comunicação. É você conseguir se comunicar e se expressar, se conectar com as pessoas. Pensa num Jô Soares. Nossa. Tá? Tá maluco. Entendeu? Então, é essa capacidade da comunicação que você desenvolve. Então, se você vê, para cada traço de personalidade formado durante essa fase, você desenvolve virtudes e padrões inconscientes de sobrevivência, que é o que acontece com a criança. Ela vai desenvolvendo esses padrões inconscientes de sobrevivência. Aí depois tem a fase do desfraude. Nessa época do desfraude, a criança se sente muito exposta. Porque faz xixi na calça, faz cocô na calça, né? Eu passei por isso. E aí, se a criança sente que ela foi muito exposta, e também tem aquela situação que a mãe ou o pai falam dela para os outros, assim, de intimidades dela para os outros, abertamente, e ela se sente muito exposta. Caraca. Aí ela vai desenvolver a ferida da humilhação. Essa ferida emocional, ela é muito importante, porque essa pessoa, aí vem o que você falou de mim aí quando eu cheguei hoje, né? A pessoa que tem o traço de caráter masoquista bem desenvolvido, ela vai ser bastante meticulosa, organizada. Ela vai precisar das coisas organizadas. Ela vai ser aquela pessoa da planilha. Toda empresa precisa de uma pessoa dessa. E, bom, enfim. E aí depois o traço de caráter rígido, que eu já falei, que é da fase que a gente se apaixona o pai e os meninos pela mãe, e a gente perde e a gente vai desenvolver as habilidades da competição e tal. Só que se a gente não resolve isso, a gente vai se sentir com a ferida da traição, da exclusão. Entendi. E de ser trocada. Caraca. Tá? Essas habilidades são habilidades básicas, essenciais do ser humano. Tá. Então vou te falar os pontos positivos. Boa. Criatividade. Certo. Comunicação. Negociação, né? Organização passo a passo e fazer tudo bem feito, perfeito, uma coisa que, né, para ser o melhor, para ser. Olha só, o mundo não existe sem todos esses 5 traços. Sim. E aí a gente olha
para ter uma visão mais clara disso tudo, olha lá o filme Divertidamente. São os 5 traços de caráter ali. Ah, verdade. Esse Cada filme é um, interessante por isso, né? né? Entendi. Então aí o cara escreveu, a menina Riley do filme, Sim. ela era a filhinha dele. E aí ele foi criando, ele foi pondo as situações. Então o que ele fez? A mesa de comando do pai aparece de vez em quando, a da mãe e a da Riley. E se você olhar na do pai, o traço que é mais predominante ali é o masoquista, do organizado, aquele cara. E da mãe é a rígida. E da menina é o psicopata, que é das negociações. Então a gente vai precisar desenvolver essas habilidades e ser o melhor que a gente pode ser usando esses recursos que a gente tem. Só que muitas vezes a gente não conhece isso, na maioria das pessoas a gente não conhece isso, e a gente fica só nas dores, só nas feridas emocionais. Então a gente precisa olhar para essas feridas emocionais, cuidar delas, para a gente poder ter uma vida muito mais gostosa. Porque Deus fez a gente desse jeito, e a gente veio para o mundo para ter prazer, com segurança e evoluir. Sim. Na verdade, deixa eu voltar. A gente veio para o mundo para evoluir, com alegria, prazer e desenvolvendo a segurança. Certo. Tá? E como é que a gente evolui? Com esse autoconhecimento, com tudo que a gente vai construindo, com a vida que a gente vai construindo e vai fazendo. Só que a gente não trazia isso pro consciente. Isso que eu ia falar que quem tá assistindo, quem assiste programas como o nosso, outros programas bons que trazem profissionais bons assim, com essas informações, mas tá uns 10.000 passos à frente, né, de quem tá vivendo só assim, igual, sem pensar, sem questionar, sem entender o que tá acontecendo, né? Pensa quando você deve conversar com algumas pessoas sobre elas não sabem com que você trabalha, e elas vão desabafar uma coisa com você e vai falando dessa parte, às vezes, do emagrecimento, que tá ganhando peso, caramba, você já vai fazendo uma leitura da pessoa. Aí imagina 2 pessoas ali, uma totalmente inconsciente e uma consciente, e a maioria tá no padrão inconsciente, mas a grande maioria, né, não sabe a explicação de nada, cara, do que tá acontecendo na vida dela. Então você que tá nos assistindo, você entendeu, né? Já tá uns 10.000 passos à frente, e isso aqui vai te deixar muito mais consciente de entender o porquê que as coisas estão acontecendo, como estão acontecendo na sua vida, e principalmente na parte do seu corpo ali, né? Aquele efeito sanfona, hein, Lucão? Exato. Te falo, tem um ponto que a gente anotou aqui, que o negócio é questão do abuso na infância e na adolescência, também alguns casos de vida adulta, né? Quando diz abuso, assim, a gente toca nesse ponto, é o abuso que a gente está acostumado a falar mesmo, que a gente ouve falar, abuso de o pessoal mais velho abusando de criança na parte sexual, é isso ou não? E como que isso pega, né? Que isso impacta? Então, até pouco tempo atrás, abuso era só chegar às vias de fato no ato sexual. Certo. Hoje já não é. Abuso é você ficar falando do corpo de uma criança. Ela tem perna grossa, olha como ela é gostosa, uma criança de 3, 4 anos, né? Então, ela tem o corpo assim, olha lá o corpo dela. Ou, por exemplo, eu tenho casos de crianças que foram perseguidas pelos primos, né? E passavam a mão, falavam coisas. E a criança cresce com essa sensação de que os homens são perigosos. Tá. E ela começa a engordar já lá na infância, já começa a ficar maior lá na infância. Isso acontece com a maioria das pessoas que passaram por esse tipo de situação. Perseguição de primo, passar a mão, ouvir comentários sobre o corpo. Muitas vezes a pessoa fala, tô fazendo só um carinho, passando a mão na perna de uma criança. A criança se sente invadida. Só que, para a maioria das pessoas, isso não é abuso. Se você vê muita gente fazendo essas dancinhas, tal, você está desenvolvendo uma sexualização muito cedo dessas crianças. E as roupas que usam também, que podem estar atraindo pessoas mal intencionadas. E essas pessoas podem ser outras crianças, ou podem ser crianças mais velhas, ou até adultos. Sim. Então, eu estava até comentando contigo, né, que na minha época, na adolescência, eu reclamava para minha mãe que homem da obra ficava mexendo comigo, né? E aí ela falava assim, mas se o homem não mexe, é porque você não é bonita. E aí eu ficava pensando, mas então, pro homem, você tem uma visão completamente deturpada
participar de como que você vai atrair uma pessoa, para que serve a sexualidade. Então é uma coisa muito tabu ainda, muito tabu, e acontece toda hora, acontece o tempo todo. Então, mas se eu vi da sua mãe, é um pouco mais pesado, né? Assim, tipo, a mulher falar... Mas ela não tinha consciência disso. Não, eu entendo, tô querendo dizer que é pesado pra criança, adolescente ali ouvir, né? Eu entendo que ela não tinha consciência, mas que a gente aprendeu assim, vamos dizer, né? Mas se o cara não mexeu é porque você não tá atraente, é um bom sinal que ele tá mexendo, que né? você é bonita. Você é bonita. E aí, ser bonita é perigoso. Se eu tô me incomodando, se eu não me sinto confortável. E assim, eu vou atrair quem? Então, os gatilhos que levam a gente para compulsão ou para a gente aumentar de peso, eles são muito sutis, tá? Por exemplo, você ser assediada por um homem fisicamente parecido com aquele primo que te assediou lá na adolescência e na infância. Tá zoando. Tá? Isso acontece. E você não sabe por que você começa a engordar, porque você tá sendo assediada por aquele... Mas o cara é bonito. Mas cara bonito é perigoso. Entende? Porque o caso de uma cliente que passou comigo, ela ficou órfã criança. A mãe morreu. Ela foi criada por um pai amoroso, bacana, e 4 irmãos mais velhos. E ela ouvia tudo que os irmãos falavam das mulheres, das meninas. E eles não eram homens muito, assim... contidos, Exatamente, eles falavam tudo. E inclusive quando eles programavam sair com a mesma menina e aprontar com uma, aprontar com a outra, sair pro motel, transar. E aí eles combinavam, enfim, eles eram, né, próximos de idade. E ela ouvindo tudo aquilo. Ela cresceu com uma armadura da obesidade gigante por causa dos homens perigosos que podiam ser iguais aos irmãos. Então, tipo, todo homem é igual ao meu irmão. Se eu tenho 4 em casa, tudo igual, tudo nenhum presta, como é que eu vou arrumar um homem bom? E, cara, a gente fez um trabalho tão lindo. Porque ela teve uma conversa com o pai, teve conversa com os irmãos. E na sequência ela conheceu um cara muito bacana, que ela tá com ele até hoje. E tá muito feliz. Totalmente diferente dos irmãos, obviamente. Emagreceu. Vive lá postando no meu Instagram. Prova que era só um escudo, uma armadura mesmo, né? Exatamente. Cara, nossa, só isso. Não, eu fico besta, porque quando a gente fala assim numa boa só, como é que fala? Quando a gente fala numa boa, por exemplo, pra alguém leigo, assim, a pessoa engorda pra se proteger. Parece, pra quem tá ouvindo a primeira vez de fora, meio besteira, fala, mas só não faz sentido, como assim? Eu engordo pra me proteger, não faz sentido. É inconsciente, gente, é inconsciente, fora, né? Você tá protegendo a tua sexualidade. Pra ninguém ter atração por você. Você tá protegendo a tua sexualidade. Se você, por exemplo, você teve um relacionamento com uma pessoa, aí essa pessoa, sei lá, morreu. Ou essa pessoa ficou muito doente e tal. E você tá passando ainda pela recuperação dessa fase de luto e tal. Você vai aumentar de tamanho para se proteger de não se relacionar de novo com um homem que vai morrer, que vai te abandonar ali. Entende? Você precisa olhar para isso. Você precisa resolver isso dentro de você. Por isso que eu falo que a gente reprograma o sistema nervoso. Porque a gente tem hoje, né, a possibilidade de construir um novo caminho neural. Então, a gente tem a neuroplasticidade, isso já está comprovado cientificamente. Sim, e na prática também. Então, essa construção do novo caminho neural, ela não vai conseguir chegar da noite pro dia. Você não vai conseguir construir um novo caminho neural que você... Não entendo. Imagina, você tem um caminho ali feito no mato, que você abriu, você montou uma estradinha ali que tá lá toda desmatada. E agora você vai construir outro, tudo bem, você consegue. Mas você vai aos poucos. Você não consegue da noite pro dia. E a pessoa acaba se frustrando com isso, né? A maioria. Muita gente desiste porque demora. Aí, a gente pode estar falando, por exemplo, dos GLP-1. Sim. Das canetinhas. Certo. Elas chamam isso aí, GLP-1? Caraca. Porque daí a gente engloba todas, para não ficar falando nome de nome das marcas, aí a gente GLP-1, Lucão. Eu não, é uma sigla em inglês. Bom, eu não sei o que significa, tá? Mas eu aprendi o que significa, mas eu não lembro agora, assim, o que cada uma das letras significam. Mas as canetas,
eu estou estudando Essas ainda. emagrecedoras, né? Pra Sim, ficar claro, pessoal. as canetas emagrecedoras, elas chegaram para ajudar as pessoas que não conseguem diminuir de tamanho. Ponto. A pessoa precisa delas, muitas dessas pessoas precisam, porque elas estão desenvolvendo outras doenças. Tá? Elas vai ter uma mudança toda na nossa sociedade por causa do resultado desses remédios que estão chegando, dessas canetas. Porque as pessoas vão viver mais, elas vão ter mais saúde, mais prazer, vão estar mais alegres, mais felizes. Que bom, né? Caraca. E vai ter mais gente no mundo, vai parar de morrer tanta gente de infarto, por causa da diabetes, pressão alta, enfim, uma série de coisas vai diminuir. Então, isso vai mudar bastante a nossa sociedade. A gente vai assistir tudo isso acontecer de agora. Então, quando as canetas chegaram, eu, particularmente, eu fui bem resistente. Falei, gente, cuidado emocional não vai resolver. E, de fato, se não cuidar do emocional, vai ter toda uma tendência a voltar. E, inclusive, eles estão fazendo uma campanha de que os governos, principalmente lá nos Estados Unidos, agora que já faz bastante tempo, né? Eles estão fazendo uma campanha para o governo bancar essas canetas para a população. Doido. Bacana. Só que a gente precisa olhar para as emoções. Porque a caneta, ela faz uma coisa fantástica. Ela retarda o funcionamento do teu intestino, faz com que a saciedade dure mais tempo. E aí eu estava vendo os depoimentos das pessoas que estão usando, elas diminuem o food talk. O que é o food talk? Na cabeça da pessoa gorda, ela fica o tempo todo pensando a vida dela em cima da comida. O que eu vou comer agora? O que eu tô com vontade de comer? Porque ela sente qualquer tipo de desconforto, que nem aquela hora, eu tô com sede, tá? Eu vou e bebo água. Só que se eu tô no food talk, eu sinto vontade de comer chocolate, eu sinto vontade de comer algum biscoito, e eu não tô em contato comigo, eu tô no piloto automático. Não, eu tô no gatilho ali, tô no piloto automático, fazendo minha vida, correndo, aquela coisa toda. Então eu tô com sede, mas eu sinto um desconforto, eu vou lá e como. Por quê? Porque eu aprendi isso, era o caminho neural que eu tinha lá na minha infância, tá? O que a caneta faz? Ela te ajuda a parar com esse food talk, com essa conversa com a comida. Diz que o pessoal que toma diz que a conversa com a comida acaba, morre ali. E a grande ajuda que esse povo tem. Quando essa conversa com a comida acaba, é aí que entra o meu trabalho. Porque quando você tem o tempo... Porque o gatilho é uma coisa que funciona no teu emocional, certo? Que ele vai lá, aciona o teu emocional, tu vai e faz porque tu não consegue controlar. Segura. Quando você tem um remédio ali que tá segurando isso... Você não tem o gatilho, né? Você não tem o gatilho, então você consegue parar e aprender como você funciona e entender o teu desconforto. Sentir, porque a gente não está acostumado a sentir. Se você está no piloto automático, você não sente as emoções. Verdade. Então você fala, eu tô sentindo culpa aqui. Culpa do quê? Culpa porque eu disse não para aquela pessoa ali que me pediu ajuda. E aí ela vai elaborar por que ela sentiu essa culpa. E para isso que existe uma pessoa que entenda do que está acontecendo, para explicar para essa pessoa o que está acontecendo dentro dela. E quando ela sente culpa, geralmente, olha só, vamos lá, aí a gente já vem do inconsciente coletivo, tá? Uma pessoa culpada, o que ela precisa? Não se sentir culpada, Ela precisa de punição. Punição, tá. Tá? Uma pessoa culpada, ela precisa de punição. Ela é julgada. Ela se sentindo só. Não, se ela é culpada, entendi. Se ela se sente culpada, ela acha que ela é culpada, tá? Inconsciente, ela tá com culpa. Ela, no inconsciente coletivo, uma pessoa com culpa, ela precisa de punição. Ela é julgada, tá? Já entra o julgamento, que é outra coisa que é forte nesse processo, e ela precisa de punição. Só que ela aprendeu que quando ela sente essa coisa horrorosa, que ela se sente culpada, ela precisa aliviar essa culpa. Só que, de fato, a gente não alivia a culpa. A gente não pode aliviar a culpa. A gente precisa sentir a culpa e entender se essa culpa realmente é real ou se ela é imaginária. E se for real, eu não preciso sentir
ficar me punindo eternamente, Certo. tá? Eu vou me acolher. E vou me responsabilizar pelo que eu fiz. Tá, eu fiz aquela coisa, não foi legal, eu me arrependo de ter feito, tá? E eu não preciso mais carregar essa culpa. Eu vou lá e peço desculpas para quem eu fiz alguma coisa, ou se não dá para pedir desculpas, aí eu tenho os meus processos, eu tenho a minha mentoria, que se chama Desatar. Desatar. Eu desato os nós que fazem com que a gente se sinta culpado e não consiga emagrecer. Nossa, é isso aí. Aí a gente vai e faz todos os trabalhos que a gente faz no processo, né? Tem várias técnicas que a gente utiliza para destravar, né? E reprogramar. Mas normalmente só uma teu sistema palhinha, nervoso. pudesse dar uma palhinha assim, qual que é um dos processos? Um passo assim, de como você faz a pessoa não se sentir culpada, para ela parar com isso? Ela precisa se dar prazer. Ela precisa se dar um abraço. Ela precisa pegar e chegar para uma amiga e falar, me dá um abraço. Chegar para o marido e falar, me dá um abraço. Porque se você ia lá e se punia e aliviava a tua culpa se punindo, agora você precisa de acolhimento. Porque essa culpa já não faz mais sentido. A gente passa por um processo, tá? Não é assim que a gente se desculpa. A autoculpa, principalmente, nós somos os nossos piores algozes, tá? A gente vai lá e se sabota. Perfeito. Porque a gente tá sentindo culpa por alguma coisa, enfim. Então, a gente vai. Uma das dicas que eu dou é se acolha. Se acolha. Peça acolhimento. Então, o que você tá precisando? O que você tem ali disponível para você? Eu moro em frente à praia ali. Senta na praia, sabe? Sente a areia, ouve o barulho do mar, molha o pé, sabe? Chama uma pessoa para conversar, bate um papo, coisa que vai te trazer pro amor. Então, o processo, aí eu entro, o processo de emagrecimento não é na base do esforço. Não pode ter o esforço, não precisa ter a rigidez de eu preciso treinar, não. É leve, ele precisa ser leve para ele acontecer. Tá? Quando eu vibro no amor, quando eu vibro na coragem, eu tô na forma leve de viver, de realização. Agora, se eu vibro no medo, na culpa, na vergonha, eu tô em modo sobrevivência. Quando eu tô em modo sobrevivência, eu não consigo emagrecer. Energeticamente, Sim. Eu tô precisando de mais força e de mais energia. Então, esses traços, eles são as nossas energias. E aí, quando você faz análise corporal, você fica entendendo quanto você tem de cada traço, para ver quanto de energia você está usando. Às vezes você está usando toda a tua energia no traço rígido e você não usa a tua energia do traço oral, que é do acolhimento, do sentir, os traços não é que eu tenho um ou outro. Todo mundo tem todos, todo só mundo que tem cada todos. um tem, entendi, cada um deles está em maior escala presente em cada pessoa. Exatamente. Né? Então, quando a gente acorda todo dia, a gente tem as nossas, eu chamo de pilhas, as baterias. Então, sabe, eu tenho 7% do esquizoide, a minha bateria vai estar ali no 7%. O oral, 23%. Masoquista, 22%. Vai estar ali, as minhas baterias. O meu traço rígido é 27%. Então, eu tenho esse tanto de bateria. Quando eu me conheço por meio dos meus traços, eu consigo entender se eu estou usando demais a bateria de um, de menos a de outro. E aí eu vou... Caraca, até essa consciência é avançada, hein? Vou usando isso. Caramba. E aí tudo isso é prática, é treino. Eu falo Sim. que tudo na vida é treino, né? Eu só tô me questionando assim, é muito comum no inconsciente coletivo a gente falar que depois que a pessoa casa, ela acaba engordando. Eu já ouvi muito isso, assim, casou e vai engordar, não sei o quê. E por que isso acontece de maneira, parece que com facilidade, com muitas pessoas? Casou, engorda. Isso aí tá atrelado ao quê, na maioria dos casos? Claro que eu sei que tem os pontos individuais, mas na maioria dos casos, de onde vem isso? Vem de algumas coisas. Por exemplo, um dos cônjuges é super ciumento. O outro cônjuge não quer encrenca. Tá? Então, se a mulher é muito ciumenta e o cara não quer conversar, negociar, sentar, até o trabalho que dá um relacionamento normal, né? E fazer os alinhamentos, aí ele fala, então deixa eu ficar quieto.
E aí ele começa a engordar, e ela também. Mano, tá brincando. Sério. Muito, acontece Faz muito. sentido. Tá? Não quero encrenca, deixa eu engordar, ficar maior pro cara não se sentir inseguro. Mas fica ruim pra outro também, né? Fica ruim pro cônjuge também, querendo ou não. É um tiro no pé. Tudo isso é um tiro no pé. Quando a gente está no modo sobrevivência, a gente está agindo como criança. Então, a gente está tentando sobreviver ali, mas é um tiro, acaba sendo um tiro no pé. E aí, a gente entendendo esses padrões, a gente vai alinhando. Às vezes, uma conversa. Juro, eu tive uma moça que ela me chamou, ela teve uma conversa comigo de, tipo, uns 30 minutos, 40 minutos. E aí, eu falei, gente, tua vida tá maravilhosa. Você tem uma vida de deusa, o teu marido é maravilhoso. Só que ele é muito ciumento. Ele não deixava ela ir para mentoria, que ela queria assistir de eventos ao vivo. Ele reclamava quando ela queria sair com as amigas. Enfim, era uma pessoa que queria a mulher ali o tempo todo para casa, para ele, né? E aí, o que ela fez? Ela conversou com ele e falou, cara, você não tem motivo. Amor, você não tem motivo para se sentir inseguro. A gente, sabe, é tudo bem a gente sair com outras pessoas. O que você acha da gente começar a testar isso? Você sair com outros homens, não vai acontecer nada, tá tudo bem. E os dois estavam super bem. Era só isso que... Pronto, ela emagreceu, ela nunca mais engordou. E assim, foi meia hora de conversa. Ela já tinha feito análise corporal com outra pessoa, eu já sabia dos traços dela, mas nem precisou muita coisa, você consegue ver a dinâmica. Agora, a maioria dos casos é bem profundo, né? São situações profundas. E aí uma situação pode levar a outra, né? Então, você engorda por causa dos ciúmes, você resolve os ciúmes, mas não melhorou no sexo. Sim. E aí, se você sente falta de ser desejada... Né? E o cara também, um dos dois pode estar engordando. Então não é só a mulher, o homem também. Caraca. E aí o homem é mais difícil, porque ele não procura ajuda, né? Por isso que você tem mais clientes, alunas, mulheres do que homens, né? Exatamente. Porque o problema tá para todo mundo passa, né? Mas elas procuram mais, né? Agora, os homens é muito interessante, porque eles... O homem é mais óbvio, é objetivo, né? A gente conta histórias, a gente dá justificativas, a gente traz mais problema para a situação, né? Mulher, a gente é assim, né? A gente é intensa e tal. O homem não. Quando ele chega, ele já fala, olha, meu caso é esse aqui, eu quero resolver isso. O que eu tenho que fazer? Ele procura a fórmula, né? Então, eu falo, ó, hoje você tenta fazer só isso. E aí ele vai, aplica aquilo. Aí ele vai te dar o feedback. Aí você vai passar mais uma ação para ele fazer. Ele faz isso. Aí ele traz uma dinâmica. E tem situações no trabalho, às vezes, né? Sim. Então, o cara vai diminuindo de tamanho. Ele fala, só não fiz nada. Olha aqui, 3 botões do meu cinto. Manda foto para mim da calça com 3 buracos do cinto a menos. E aí, por exemplo, tem um cliente meu que agora, recentemente, é que ele foi buscar ajuda médica. Aí foi ver os exames, que eu já estava falando para ele desde setembro, vai ver teus exames e tal. Aí ele descobriu que ele está com inflamação, tem uma série de coisas para ele olhar também, porque tem a parte biológica. Sim, não dá para negar. Não, a obesidade é uma questão multifatorial, né? Envolve hormônios, envolve genética. Não é só Não, envolve uma série de coisas. Envolve padrões de comportamento, né? Envolve o ambiente, as pessoas. As pessoas ignoram. O ambiente, as pessoas ignoram muito. O ambiente, gente, é tudo. O ambiente é muito importante. Muitas vezes você precisa sair do ambiente onde você está. Porque o ambiente tá sendo muito desgastante para você. Você tava falando da época da escola, né? Aí você percebeu, você deu o estalo ali que era isso, né? Exatamente. De fato foi o que virou uma chave, né? Exatamente. Eu precisava sair de lá. Eu sou muito grata a tudo que a escola me trouxe. Em todos os meus trabalhos eu executei com excelência, porque eu tenho 27% de traço de caráter rígido, mas teve um tempo limite que se eu ficasse lá dentro eu ia até adoecer, eu não sei o que ia ter acontecido, porque era muito pesado, né? Quando você é muito responsável e tal. Então tem o estilo de vida, né? Que nesse casal que engorda junto por causa do social. Pra poder, né, curtir a vida ali, velho. Que né? negócio louco isso. Sabe uma curiosidade que eu tô, só? Assim, tem uma questão aqui anotada, né, pra gente falar, que são as comparações com ex-padrões. Pra pessoa que sente que compete.
seria a segunda escolha. Sabe, o que seria isso exatamente? Comparações com ex-padrões. O cara que te compara, minha mãe fazia de tal jeito. A minha ex fazia assim. Traz as mulheres do passado. Porque na minha família, todas as mulheres agem desse jeito. E a mesma coisa a mulher. Nossa, fala do homem, né? E aí você se sente comparado. Isso aí é a morte para um relacionamento. Isso daí acaba você mina o relacionamento. A pessoa não tá ali como prioridade. Ou então a minha mãe é a melhor mãe do mundo. O cara larga a mulher com filho em casa para ir cuidar da mãe na casa dele. E assim, quando você casa, a tua mulher e teus filhos precisam ser a tua prioridade. Só eu falo que de coração mesmo que eu vou te falar, se a pessoa namora com uma mulher assim ou com um homem assim, tem que ir embora o mais rápido possível. Uma pessoa que vive te comparando com outro, foge que é cilada. Imagina você viver nessa situação. Uhum. O tempo inteiro, porque às vezes até compara com ex, né? Porque meu ex, sim, porque meu irmão, meu pai, mas não sei o quê. A mulher fala, pra mim é um tonto quem tá numa relação dessa e aceita. Óbvio que eu sei que tem coisas por trás do inconsciente dessa pessoa que faz ela ficar ali. Não é que é porque talvez ela quer. Ela tá ali, sabe? Mas, sendo bem sincero, cara, se você tá tendo consciência disso, acesso a esse conteúdo agora, foge desse tipo de relacionamento. Exatamente. E aqui entra a dependência emocional, né? A gente fica nas relações doentias, nas relações que são prejudiciais a nós por dependência emocional. E a gente sabe que a dependência emocional é o veneno da humanidade. Total. Porque a gente fica dependendo dos outros para ser alguém que a gente não é, para agradar o outro. E aí a gente nunca vai descobrir quem a gente é realmente, porque a gente está sempre tentando agradar. E é desse lugar que a maioria de nós veio, até ter consciência disso tudo e construir. Eu era esse tipo de pessoa. Eu estava sempre tentando agradar todo mundo. Caramba. E para isso eu precisava ser forte. Você tem que ter a mentoria pra deixar de ser agradador só. Exatamente. Só tem que ter essa aí. Dá pra trabalhar isso aí com você também? Também, na minha mentoria Desatar, sim. Ah, é? A gente tem uma vivência que chama Emoções à Mesa, do Prato ao Coração, que a gente faz um aulão. Nossa, só Lucão, Emoções à Mesa, do Prato ao Coração, é isso? Isso. Porra, genial, velho. Como é que é o aulão? É um aulão. Que a gente vai ter. A gente tem um lançamento todo mês. E aí, agora em fevereiro, vai ser dia 23 de fevereiro. E então a gente faz nesse aulão, a gente traz todos esses padrões para a pessoa, explica para ela como é que isso funciona dentro dela. E ali a gente lança a mentoria Desatar. A mentoria Desatar, ela traz os padrões e principalmente as culpas que fazem com que a gente se auto-sabote. A autossabotagem, ela vem principalmente das culpas. Certo. Tá? Porque da culpa vem o medo também. Tá? A gente fala dos medos da mente obesa. Tá? Medo de ser vulnerável, medo de ser fraca, medo de ser sozinha, de ser abandonada. Medos da mente obesa, olha isso, Lucão. Caraca, velho. E medo de ser exposta, desculpa também. De ser exposta, de decepcionar, de ser decepcionada. Então tem esses medos da mente obesa também. E a gente vai trabalhando isso. É um ciclo, né? Porque a pessoa que tá nesse padrão, ela fica com medo e continua, ela vai sempre ficar rodando nesse ciclo. O medo mantém ela ali, exatamente, né? Tipo, engordando e não sei o quê. Eu sinto desconforto, tá? Eu tô vibrando ali no medo, na culpa, na vergonha, né? Na tristeza. Aí eu me sinto insuficiente, eu me sinto mal. O que acontece? Eu vou lá e como para anestesiar esse sentimento, tá? Eu como, eu sinto prazer imediato ali. Rapidinho eu como, aliviei, beleza. Mas logo na sequência eu sinto culpa, porque eu comi. Aí eu falo, mas eu sou uma porcaria mesmo, eu não tenho força de vontade. Eu não consigo me segurar. Eu tô toda hora indo beliscar. Assim eu não vou conseguir nunca emagrecer. E assim eu não vou ser boa o suficiente. Assim, enfim. E aí o que eu faço? Eu me puno de novo. E aí eu fico no ciclo da culpa da punição. Eu vou buscar alívio, mas eu me culpo e eu não saio do ciclo. E aí os motivos das culpas vão variar das situações. Assim, é pesado, mas ele fica tão leve depois que você traz isso pra consciência e você consegue resolver.
O conhecimento é tudo, né? Só você saber disso, cara. Caraca, velho. E isso aqui é legal. Esse ponto a pessoa que tá sozinha, mesmo acompanhada. Que seria aqui, né? Um casal sem toque, sem presença, mulher carente. Por que isso rola aí? Falta de alinhamento, né? A gente pode ter um caso, por exemplo, de um cara ou um cara muito esquizoide, que tem bastante do traço de caráter esquizoide. Quem é esse cara? Ele é um cara que ele não gosta de abraço, ele não gosta de toque. Muito, ele não gosta de muito, ele gosta, porque ele também tem traço oral dele lá, que gosta desse toque, desse abraço, mas ele não gosta de muito, não gosta de ficar ali grudado, tal, colado o tempo todo, não sei o quê. E ele tá com ele escolhe uma mulher, porque daí os opostos se atraem, que é muito oral, que é aquela que gosta de ficar abraçando, beijando, que é carinhosa, tal. Cara, ela sufoca esse cara e ele faz ela se sentir abandonada. Ele faz ela se sentir sozinha na relação. Porque ele precisa desse momento de estar sozinho com ele mesmo, para ele se reenergizar. Ele precisa desse tempo para ele ter energia para ver. Porque o traço de caráter esquizoide, ele se reenergiza como? Indo para a mente dele, tendo ideias criativas. E o oral, ele precisa se preencher do toque, do amor, tal. No final das contas, a gente tem que ver que nós temos o nosso vazio emocional. Entre as feridas, né, elas geram o nosso vazio emocional. E quando a gente não tem consciência disso, a gente vai sempre buscar preencher esse vazio. Só que quando a gente tá ali no piloto automático, do jeito que a gente está na sobrevivência, a gente vai querer que o outro preencha a gente. Tudo bem, os outros também preenchem a gente. Mas não é só o outro que preenche a gente. Quem tem que preencher a gente somos nós mesmos. Boa. Nós, adultos, a gente tem que trazer esse adulto pro jogo. E esse adulto fala, pô, mas o que eu tô precisando? Tô precisando de abraço, eu tô precisando de colo. E esse homem, ele não vai poder me dar tudo o que eu preciso. Quem tem que se dar isso? Sou eu. Como é que eu posso me dar? Eu tenho que ir pro café com as amigas, eu tenho que me relacionar com as pessoas que eu amo, com todas as pessoas, tá? Ir lá e pedir o abraço, sabe? Às vezes você tá ali se sentindo sozinho e tal, e aí a pessoa fala, ai, olha só, isso é coisa dinâmica de casal, isso aí funde. Eu não vou pedir abraço porque isso aí é humilhação. E aí fica lá remoendo a vida toda e depois vai comer, vai lá pra geladeira comer. Fica remoendo que o cara não adivinhou que na cabeça dela tinha necessidade de abraço, de beijo na boca, de um monte de coisa. E o cara, ele tá lá só descansando do trabalho, tá ali dentro da cabeça dele. O homem consegue não pensar em nada, né? Sim. A gente não, mulher tá sempre pensando em alguma coisa, mas o homem consegue não pensar em nada. Mas ele ele se reenergiza, né? Quando ele tá preenchido, quando ele se sente respeitado, ele vai lá, ele entende. Então, quando eu atendo casais também, né? Então, quando a gente tem essas discrepâncias entre os casais, essa falta de comunicação, a gente precisa mostrar para um e para o outro o que eu posso esperar e não esperar do outro. E o que eu preciso respeitar no outro, que eu não estou entendendo porque é padrão. Então, outro dia eu estava num curso e a professora do curso ficou falando mal do marido o curso inteiro. A professora? Do curso, foi assim, bom, enfim. E aí ela ficava lá reclamando do marido, porque meu marido é isso, isso aqui. E só por ela narrar ali, eu nem vi foto do cara, porque a gente tem os formatos os nossos. A gente faz uma leitura corporal por causa da formação do nosso sistema nervoso. É por aí que a gente vê os traços de caráter. Eu nem vi foto do cara, nem sei como é que o cara é, mas eu sei que o cara é troncudinho, ele é quadradinho, ele é fortinho, porque ele é muito masoquista ali, pelo que ela descreveu. E ela é uma rígida que ela quer que tudo saia rápido ali, ó. Quer que ele faça tudo rápido. Então, o que é que ela fica? Reclamando dele, que ele não anda rápido, que ele não faz as coisas rápido. E ela? Só que ela vai passar a vida inteira reclamando do cara. E tá lá com o cara, na casa dela, convivendo com o cara. Mas eu não sei como é que tá a vida deles. Mas ela tava lá reclamando num curso pra um monte de gente. Nossa. É só alinhar, é só explicar, ó, o padrão dele funcionar é desse jeito e tá tudo bem. O teu padrão é esse. Nossa, resolveria o estresse da vida dessa mulher.
Ela não estaria falando mal do marido, estaria ensinando as pessoas, ao invés de ficar falando mal do marido. Né? É uma atitude infantil também, né? Eu fico pensando, você trazendo essas dinâmicas, igual você falou agora, de cada um. Por exemplo, a mulher que o cara é esquizoide, a mulher tal, a mulher é oral, ela quer mais abraço, quer mais tal. Fico pensando, eu cheguei numa conclusão, que não basta só o amor numa relação, viu, Lucão? Cacete, você fala assim, você se apaixona por alguém, você não sei o que, aí você vai descobrir que o outro é o esquizoide, você é o oral, não sei quem, e o negócio se bate, vocês não têm consciência disso, vocês não têm consciência, então isso vai deixando a relação desgastada, acaba com uma relação que o conhecimento teria salvo, teria Exatamente. Resolvido ali, né? Então quantas relações não acabaram, não chegaram ao fim por falta de conhecimento só? E quando a gente está vibrando nessa energia da sobrevivência, a gente está agindo com a mente que a gente foi formado lá na infância. A gente está com 8 anos de idade, entendeu? Com padrões que a gente formou lá na infância e a gente não muda. Agora, os padrões, eles existem pra gente evoluir. Nós não viemos pro mundo para evoluir? Total. E aí a gente precisa conhecer esses padrões e quebrando eles aos poucos. E melhorando como ser humano. Isso não acaba nunca, né? Eu ainda tô quebrando os meus, você tá quebrando os teus, e assim a gente... eu acho. Eu nem comecei ainda. Mas vai dar... eu tô trazendo esses pontos aqui com a Sol, que a gente falou, a pessoa mesmo sozinha, mesmo acompanhada, igual a gente falou, a pessoa que se anula para evitar briga. E esses pontos que a gente tá trazendo aqui é justamente para você, a gente quer entender com quais desses pontos aqui você mais, dessa característica, você mais se identifica. E aí vai comentar, né? Só deixa aqui nos comentários dessa nossa live, a Sol, a gente vai ler ali também, para entender como é que tá o pessoal que acompanha o Papo Mil Grau, você que tá nos assistindo agora, quer entender com qual padrão desse aqui você se identifica mais. Então, por isso que eu tô puxando esses pontos aqui, viu? Esse aqui eu tenho que entender, peraí. A pessoa que só sabe namorar comendo. É aquele casal. Aquele que se diverte só, vai churrasco. Tudo tá em volta da comida. É padrão de ambiente, de comportamento, de... A gente trouxe ele. Caraca, velho. Esse aqui, Lucão, esse aqui eu não sei, hein? Cuidado, Lucão, Cuidado. Virou, é isso mesmo, virou grávida de novo. Na gravidez, esse caso ela acontece. Desejava depois de Quando tava na gravidez, o marido ficou. Quando tava na gravidez, o marido foi maravilhoso, protetor, tratou super bem. Os dois faziam sexo muito bom. Ela se viu vista durante a gravidez. Ela se viu vista, se viu amada, desejada. E aí a bebê nasceu. É óbvio, né? Passa por todas as fases lá do pós-parto. E quando a criança começou a desmamar e o casal começou a separar, ela voltou a trabalhar, ele foi fazer as coisas dele e o casal começou a se afastar. Ela começou a engordar e aí a gente foi descobrir que o padrão era o que ela estava lá, o que a criança interior dela estava querendo, engordando, o que o sistema nervoso, o corpo dela queria que ele voltasse a amá-la do jeito que ele tinha amado quando ela estava grávida. Então ela ficou com barrigão, parecia que ela estava grávida de novo. Era melhor engravidar de novo. Eu achei que você ia contar assim, aí essa mulher engravidou de novo pra ter a atenção do marido. Só que não é esse o ponto, é que a gente tá tratando de engordar mesmo, Lucão. Exato. Caraca, exatamente. Porque eu ia falar, agora eu entendi os casais que tem 12 filhos. É aquela mulher que só tem atenção quando engravida. Né? Caraca, e aí ela quase que ela colocou uma barriga no lugar pra ver se o cara dava uma atenção. E aí inconsciente, e aí é um tiro no pé, porque ela fica grande e o marido não tem mais atração, e aí a bola de neve vai crescendo e o casal até se separa, né? Caraca, existe isso. Aí você tá me assistindo aqui agora, e aí cai a ficha, Lucão, fala assim, porra, eu já passei por isso, eu já fiz isso. Imagina, o homem foi maravilhoso durante a gravidez, foi incrível, e aí acabou a gravidez. E não é porque a criança não tem nada a ver com a história, né? O bebê não tem nada a ver com a história. O bebê é amado, o bebê tá lá sendo cuidado, tá tudo perfeito. Isso que eu te perguntar, só sobra alguma coisa pra esse bebê na parte emocional? Com certeza, se o casal tá desajustado, o bebê sente.
A gente está falando da primeira infância, Sim, né? total. O sistema nervoso não está formado. O bebê sente com muito maior intensidade o que a energia dos pais está passando para ele. Então, se está passando insegurança, vergonha, medo, culpa, raiva, frustração, o bebê vai sentir. E fora as brigas, né? Aquela coisa que acontece. O bebê sente, tanto é que daí o bebê fica mais ranhenta, a criança fica mais ranhenta, a criança vai... O que a criança vai fazer? E é tudo inconsciente, tá? Sim. Ela vai ter atitudes para tentar unir esses pais, para tentar resolver a questão desses pais. Caraca. Até adoecer. Para ver se os pais se unem em prol dela. Imagina se descobrir que seu filho tá doente e não melhora, porque toda hora fica doente, né? Fica doente, fica doente, só pra unir vocês. E vocês aí não se Porque resolvem. quando tá doente, os dois se juntam para ficar no hospital, para ir no médico, para cuidar. Não, nem brinca com isso aí não, Lucão, que isso é coisa séria. Sim, sim. Você achou que era brincadeira, né, Lucão? Eu achei não. que isso. Eu não achei É nada. sério. Ele tá As pessoas acham que que eu tô falando. Não, tem muita gente que fala que eu sou louca, né? Tá louca de falar isso, é dinâmica. Não, gente, Vai é estudar, inconsciente. então. É inconsciente. Se A alguém gente. falar que você tá louco, manda estudar. Só fala, vai estudar pra começar, né? Tá louco. É só você pegar isso aí, ó. Só pega padrões, sabe? Se você analisar as pessoas. Tá todo mundo lascado ao seu redor aí, vai ver só várias pessoas engordando bucho pra caramba aí. Aí se você for parar pra analisar tudo que a Sol tá explicando aqui, e você vai falar, puta, é verdade, ó, a dinâmica desse casamento, dessa mulher que tá ganhando peso, do cara que tá ganhando peso, caramba, você vai vendo, entendendo de perto, por exemplo, um tio, uma tia, um primo que você tem acesso às informações, você vai ver que vai tudo batendo com o que você tá trazendo aqui. Tudo bate, cara. A pessoa que fecha o olho, Lucão, pra falar que, é besteira, não sei o quê. Primeiro que essa pessoa nem tá ouvindo a gente até agora. Que ela não tem nem cognitivo pra ouvir essa conversa. Não tem. Então, quem tá aqui com a gente aqui até agora, eu tenho certeza que já tá pensando nas pessoas ao redor ou até nelas mesmas. E se vê ele tendo uma puta de uma descoberta, velho. Porque isso aí liberta, cara. Geralmente, a gente olha os outros, né? Olha lá. Não se olha, não. A fulano é fulano, vê os amigos, a gente consegue ver todo mundo. Isso aí é normal, tá? Sim. A gente consegue, porque nós próprios, nós temos nossos pontos cegos. E é isso que eu trago. Eu trago visibilidade para esses pontos cegos. Sim. É verdade. Eu trago luz para eles. Porque da mesma forma, eu também não enxergo meus pontos cegos. Eu preciso de outra pessoa, eu preciso de um terapeuta para olhar meus pontos cegos e a gente trabalhar isso. Caramba, Lucão, você sabia que você não sente seu mau hálito quando tá com mau hálito? É tipo isso. É a mesma coisa. É verdade, Lucão. Eu já ouvi falar isso aí. O cara fala, pô, você não sente aqui coisa do ser humano. É incrível, né? O mecanismo do corpo, Lucão. Você ia puxar algum ponto, Solda? Não, eu só tô olhando aqui pra ver se tem alguma anotação que eu não. Porque eu vou te falar uma coisa. Calma que eu vou achar eu tô achando ainda, eu quero saber da resposta das pessoas, Lucão. Fica tranquila. É isso. Ó. Eita. A vingança silenciosa, Lucão. Caramba. Perde a admiração, o desejo, mas não fala. Que a gente tinha falado disso? A gente tocou nesse ponto ou não? Mas não conta. Tá. E aí fica ali se vingando, mas só que a pessoa tá dando tiro no próprio pé. Tipo, ele tem que adivinhar que eu tô precisando transar. Ele tem que adivinhar que... Cara, traço de caráter rígido, vamos lá. Traço de caráter rígido, tá? Quem é essa pessoa? É aquela que é ativa, multitarefa, que gosta de fazer tudo perfeito, tudo lindo, maravilhoso. Beleza. Ela vai precisar de... Essa mulher, esse homem, vai ter mais sexualidade, energia sexual maior do que os outros traços, tá? O traço de caráter rígido é o traço da sexualidade. E aí... O cara, vamos olhar para a mulher. A mulher quer o sexo, só que o traço de caráter rígido, a mulher, o traço de caráter rígido, ela precisa, para ela ter tesão, ela precisa sentir que ela está sendo atraente pro cara. Ela precisa sentir que ela está conseguindo seduzir esse cara. Só que imagina a dinâmica toda ruim do casal e ele não faz nada, ele só quer lá fazer o básico bem feito e não esquenta isso. Sim. Aí o que ela faz? Ela se vinga não querendo sexo. Porra. Entende? É inconsciente. Vou te trazer uma dinâmica bem interessante. Eu vou trazer essa daí, ó. Essa daí é novidade. Pô, essa daí eu vou entregar ouro. É na cama. Aí o pessoal para até pra ouvir, cara. Como é que é? Muitas vezes a rígida vai lá e fica quietinha, achando que o cara tem que vir e seduzi-la.
tá? Então ela fica lá deitadinha, quietinha, achando que o cara tem que vir seduzi-la. Só que esse cara, ele foi lá tomar um banho e ele tava até com vontade. Mas quando ele chegou na cama, ela tava quietinha. Aí ele falou, não vou mexer com ela. Vou dormir. Aí ele deita, se cobre e dorme. E ela fica puta. Ela fica lá acordada remoendo que o cara não quis ela. Mas o que ela precisa? Aí o que a gente traz pro casal, né? O conhecimento. Eles precisam dar um sinal, combinar um sinal para avisar. Que o que ela tá precisando ali é ser seduzida. Porque se ela for dar em cima do cara, querer alguma coisa, ela vai perder o tesão. A rígida precisa se sentir seduzindo o cara, com o poder da sedução. Agora, outra cena, outro dia. Tá passando lá o Netflix, os dois estão assistindo um filme super legal, estão comendo pipoca, tomando um vinhozinho, sei lá, estão, né, comendo petisco. Aí ela tá lá com a roupinha dela de dormir, com a camisola e tal. Aí ela põe a perna em cima dele, deita no ombro dele, faz carinho, fica fazendo cafuné. Só que ela tá ali no traço oral. O que ela quer é o colo. Ela não quer sexo. E o cara já tá como? Como que o cara vai, opa, é hoje. Ela já tá se jogando na cabeça dele, né? Exatamente. Então isso é tudo falta de comunicação na hora do... mulher nessa hora, rígida? Frustra, o casal, frustrou os dois, porque o cara vai tentar alguma coisa e ela vai falar, não, amor, eu quero só colo, eu quero só ficar aqui no teu ombro. E ele vai falar, mas como? Você tava aqui com a perna toda em cima de mim, o braço, fazendo carinho no meu peito, não sei o quê. Entende? A gente precisa entender a dinâmica dos traços dentro de cada um para entender essas coisas até na intimidade. Cara, esse aqui é ouro. Eu nunca fiz nenhum vídeo sobre isso, nunca entreguei nada disso. Agora fez. Para pra pensar se é verdade mesmo, né? Esse sinal é um sinal que eu tô querendo carinho ou é um sinal que eu tô querendo fogo? Aí o que ela faz? Combina. Algum esquema. Combina. Eles têm que fazer um combinado. Aí ela vai, prepara um petisco, põe aquela lingerie legal. Ele já sabe que ela tá querendo. E aí eles combinam também, porque, o sexo começa meio-dia, quando o cara manda uma mensagem pra ela, né, falando alguma coisa, e aí ela já se sente desejada, entende? Você precisa se conhecer, saber o que eu quero hoje quando eu chegar em casa. Eu quero transar com a minha mulher ou eu quero assistir Netflix comendo pipoca com ela? Boa. Então, trazer esse conhecimento para a dinâmica do casal é super enriquecedor. E aí tem os combinados. Eu tenho um casal que eles combinaram algumas lingeries. Que quando ela compra, ela tem ali na gaveta, e ele sabe que quando ela tá vestindo aquelas, é que ela tá aberta pro sexo, porque ela precisa ser seduzida. Se ela tiver que ir atrás dele, ela não consegue ter prazer, ela não transa, ela brocha. Entendi. Eu achei que era um tipo de lingerie pra... A lingerie azul é quando eu quero algo mais tranquilo. Aí você viu aos poucos. A lingerie rosa, achei que ela fala isso. Não, mas eu entendi, caraca, velho. Já tá esse combinado. Tá com a lingerie, já ativa seu gatilho de vir seduzir. Tem casal que combina um perfume, combina um óleo essencial, combina alguma coisa assim. Então, deve ser até interessante isso aí, essa dinâmica aí, porque é legal você ver quando você tem um sinal, você já acende um alerta com o sinal. Isso é interessante mesmo. Aí, tipo, legal, hoje vamos ver só Netflix. Eu tenho uma cliente que ela fala, Sol, depois que você trouxe isso pra mim na análise corporal, o casamento dela virou uma maravilha, juro. Essa daí, ela é muito feliz no casamento, muito feliz. E ela conseguiu fazer alinhamentos com o filho mais velho, tem as meninas, o marido. Nossa, eles têm um relacionamento muito próspero. O casal que tá feliz na sexualidade é feliz na riqueza também, na prosperidade, na construção. Porque a energia sexual é energia de vida, a energia de construção. Se a gente não tem sexo, a gente não no casamento, a gente vai encontrar muitos empecilhos para prosperar. Nossa, só você acredita que eu vi um vídeo falando sobre isso e eu fiquei cismado mesmo de entender aonde... Porque me parece que faz muito sentido mesmo isso, né? Mas é claro que talvez você falar isso, igual a gente tava comentando, só joga isso pro ar, parece que é besteira. Mas assim, eu vejo muitas pessoas bem-sucedidas falando isso, sabe? Exatamente. Fala assim, cara, se você trava a energia sexual no seu casamento, você tá travando a energia da prosperidade, você tá travando a prosperidade no casamento também. Exatamente. E faz muito sentido, né? É porque, gente, a concepção é o quê?
É um milagre divino, é de Deus, é a energia de vida que tá ali. A gente, entendeu? É um orgasmo que você tem ali que você faz um filho. Cara, é maravilhoso isso. E a gente veio pro mundo pra evoluir com prazer, né? E não com culpa. Não com raiva, não com medo. Vão surgir essas emoções, elas surgem, mas a gente precisa entender que a gente veio para cá para ter prazer. A gente vem de uma sociedade lá que veio lá da Idade Média, né? De novo inconsciente coletivo, que precisa ser difícil, precisa ser sofrido, e não precisa ser tão difícil nem sofrido. A gente pode se divertir no caminho. E quando a gente se diverte, o que acontece? A gente faz sexo, a gente tá feliz, a gente vai e transa, né? A gente tem energia de vida. Então tudo tá ligado energeticamente. E aí a gente tem um universo todo de possibilidades pra gente desfrutar do melhor da vida. Caraca, só aí, ó. Ô, Lucão, isso aqui não foi só aula de... Nossa! Completo, hein? Completo. Aí o negócio foi até... E isso eu não tinha escutado, não, tá? Só essa parte da sexualidade que você falou que você nunca falou em nenhum lugar. Eu também não tinha visto ninguém falar disso em outro lugar. Então foi um bônus aqui para o 1000 Grau maravilhoso. É uma dinâmica que eu juro, essa dinâmica aí eu quero que vocês tragam lá nos comentários. Boa. Porque eu quero saber como é que rola aí na casa de vocês. E se alguém fez algum alinhamento com o marido e se deu certo com o namorado. Porque... Gente, essa dinâmica aí, isso que eu entreguei. Deles e fala isso, olha no olho. Fala pra eles. Gente, vem comentar, vem me seguir aqui no Instagram, vem me seguir no YouTube também. Fala comenta aqui no vídeo do podcast, porque o que eu entreguei aqui nessa dinâmica, vocês vão me trazer o resultado depois, lá nos comentários. Cara, eu tô vendo aqui que a gente passou, acho que por todos esses pontos. Tô impressionado. Peraí, não, calma aí, só. Eu vou falar e você já vai anotando, tá? Vamos fazer um resumo aqui do que a gente trouxe, tá? A princesinha que salvava todos. Carrega a família e depois carrega o marido. Então. Cara, a gente não aprofundou, mas falou por cima. Vamos aprofundar nisso? Essa daí é a pessoa que dá conta de todo mundo, que cuida da família inteira. Se eu não fizer, ninguém faz. Gente, e se você morrer amanhã? Quem vai fazer? Claro que vão fazer. Você não precisa dar conta de tudo. A gente precisa olhar para a nossa vida, dar conta das nossas coisas. Porque a pessoa que está cuidando de todo mundo, ela está usando isso como um mecanismo para não olhar para si. Sim. É um mecanismo de sobrevivência também. Porque se eu for olhar para mim, vai dar um trabalho. É isso mesmo. Olha isso. E ela gasta muita energia. Ela é a fortuna da família. Ela vai ter que ser grande. Se ela não for grande, ela vai ter doenças. Ô, Sol, quando você atende mais mulheres, estava contando, e quando as mulheres chegam com essa questão da obesidade, elas relatam que o sexo foi comprometido no relacionamento delas depois que elas ganharam peso, engordaram? Algumas sim, outras não, mas a maior parte sim. Tem mulheres que ganham peso, engordam e o sexo mantém a mesma coisa? Não sente diferença? Ficou comprometido. Ah, tá. Diminuiu, tem questões ali, eles estão brigando muito, estão tendo bastante questões compromete bastante. Isso leva e vice-versa também, né? E tem casos que levam o marido a trair, que você sabe? Que aí o marido foi trair. Sim, e a mulher também, né? Sério? Porque, né, tá bagunçado. Porque o homem também engorda, né? A gente vê aí que o homem precisa também se cuidar. Ele precisa olhar para si com carinho também. Ele precisa entender que terapia, que mentoria, que essa parte de autoconhecimento, ela é importante para ele também, porque ele fica pensando, mas eu tenho que dar conta das coisas, tenho que fazer tudo, tal, mas ele não olha para si. Sim. Mas a gente precisa cuidar de si. Caraca, velho. Não, porque eu ia perguntar, por exemplo, assim, vamos supor, tá? Uma hipótese aqui que exista um caso, uma mulher, uma cliente, sua paciente, aluna, como é chamada, ela foi te explicar que ela começou a ganhar peso por questões emocionais que você descobriu quais foram, inclusive, né? E isso fez o marido se afastar. Quando ela começou a engordar, o marido chegou a trair essa mulher. Uhum. Nesse caso, essa mulher também passa a se sentir culpada Sim. pelo fato e ainda continua com o marido para resolver, porque ela também considera que ela teve parte nessa traição, vamos dizer assim? Exatamente, e aí ela continua ali na relação para prender o marido, mas ela tá se punindo também. Ela tá aliviando a culpa se punindo. Sim. Então a gente precisa entender que a culpa, a gente vai tentar sempre aliviar a culpa, e a solução não é o alívio.
Tá. De nenhum... O desconforto, vamos voltar para todas as emoções. Esse desconforto que as emoções causam em nós, que nós aprendemos a não identificar, se é medo, se é culpa, se é vergonha, se é raiva, a gente aprendeu a não identificar como é que eu estou me sentindo. Então eu sinto um desconforto e eu tenho um gatilho, tá? Boa. Eu não posso continuar no automático tentando aliviar esse gatilho. Tá? Se eu continuo no automático tentando aliviar esse gatilho, eu estou correndo atrás do próprio rabo. Eu estou dando tiro no próprio pé. Eu preciso elaborar isso, descobrir o que está acontecendo, como eu estou me sentindo, e ir lá curar as minhas feridas e resolver a minha vida, me responsabilizar. Aí entra a autorresponsabilização. Muitos de nós, a gente fica na vitimização. Sim. Quando a gente fica na vitimização, a gente não está se responsabilizando pela nossa vida, pelas nossas escolhas. Tudo que acontece na nossa vida são escolhas conscientes ou inconscientes. Certo, é verdade. E Mas são escolhas. Exatamente. São muitas delas inconscientes. A gente precisa olhar. Poxa, por que eu estou escolhendo isso? Por que eu estou escolhendo passar por isso? Deixa eu olhar para isso, deixa eu sentir, né? Então, a gente precisa parar de se anestesiar. E aí entra celular, entra televisão. A maior anestésico de tudo. Exatamente. Não é só comida, né? Eu vou fazer um jejum de dopamina. Mas não sei 100%, mas do celular eu vou. De rede social, mas pelo menos uns 3 dias, Lucão. Sim. Se quiser falar comigo, já fala agora, Lucão. Sumiu no Já mapa. me passa os recados agora, Não, se você quiser. fechou, eu vou anotar. Pelo menos uns 3 dias esse negócio deixa Você já a gente conseguiu maluco. fazer isso antes? Eu nunca, intencionalmente não, assim, tipo assim, eu vou ficar 3 dias sem mexer, mas eu já, como é que fala? Eu já fiquei espaços de tempo longos, assim, sabe? Só que eu tenho etapas, fases da minha vida, mais viciados e menos viciados, entendeu? E é notório, assim, é claro, quando eu tô muito mais, eu não sei qual é a ordem, mas quando eu tô mais viciado, quando eu tô mais apegado no celular, como as coisas dão uma desandada nas outras coisas da minha vida, a mente fica mais devagar, como o Lucas mesmo, o Scudeler fala, parece seu cérebro vira um marshmallow, assim, sabe? É molenga, assim. Isso é notório, cara, é igual pornografia, porra, do celular. No automático, a gente entra no piloto automático. Isso. Então a gente Tipo, tá ali você na acordar e já abrir o Instagram. Mano, é uma loucura. Já me vi assim pra caramba, você acordar, você abrir o Instagram. Quando eu olho isso, eu falo assim, não fecha essa porra. Já fecha, sai de perto, eu falo, que é isso, cara? É o piloto automático. E tá tudo bem, a gente funciona. Tá nada bem. Não, eu tô falando tá tudo bem, a gente ter essas atitudes. Mas assim, é legal que você tenha essa consciência disso. Cara. Então, a consciência é que traz pra você o autocontrole e Mas mas o domínio da tua Se a vida. gente parar pra pensar nisso, a gente abre o olho. Eu digo assim, quando passa por isso, né? Você já pega o celular e abre, sei lá, um Instagram e já é mó loucura. Nossa, cara, aí você já entra num loop, por exemplo, eu tenho curso. Aí eu já vou no direct, já tem um monte de gente, tipo, pedindo ajuda de algum negócio do curso. Ah, porque o negócio não tá abrindo, é porque eu não recebi um e-mail, porque não sei o que lá. Eu acabei de acordar, já meus corações disparam. Eita porra, pula na cama, o pessoal tá aí já entra no cortisol, na adrenalina, mano, e aí você vai tentar aliviar, enfim. Que é isso? Agora, é interessante que você está trazendo isso. Você já pensou em, de repente, colocar um limite de tempo ali? De tal hora eu resolvo isso, depois eu fecho o grupo. Sim. E aí eu dou uma... Eu passei um tempo agora bastante consciente disso. E é interessante que eu parei de postar stories, tantos stories, parei de... E não é porque eu tô... Não, é porque eu tô focada na minha vida, tô focada em fazer as minhas coisas, em desenvolver meus projetos. Então, você consegue ter maior consciência. Mas é uma coisa diária, é diário, é ser humano, nós somos seres humanos, a gente não é robô. Caraca, eu tava tentando ser, mas não dá, não. Pra ser robô, né? Eu tô quase um robô, cara. Mas tô precisando... Nossa, dormindo 4 da manhã. Sabe que eu cheguei em casa? Acho que é 5h30 hoje. Jura? Daqui, eu tava aqui. Que isso. Trabalhando, meu negócio tá... Mas eu não quero mais isso não, tá? Eu quero parar. Eu vou colocar minha rotina junto com a das crianças lá em casa de dormir. À noite, Lucas, e acordar de manhã. Eu vou dormir de manhã e acordo 3 horas, caramba. Não, 2 horas, meio-dia, sei lá. É loucura, não dá pra viver assim não. Até quando? Não, até quando? Ainda bem que eu tô com uma pessoa experiente pra me ajudar com isso. Exatamente. A questão aí é o traço de caráter rígido que entra no flow. De tudo, conta de tudo, né? Entra no flow do trabalho. O rígido é assim. Pô, vou terminar isso aqui porque tá fantástico. Eu não consigo parar.
Eu só uso uma droga. Eu vou ser sincero e contar qual. Não, a energética é droga pra mim. Ó. Beleza. Café, energética, essa porra é droga. Porque tem gente que deve ver, às vezes eu trabalhando, sabe da rotina, e fala assim, esse cara se droga, alguma não é possível. A única coisa, tipo uma latinha, mas eu considero muito isso. Uma latinha de energético por dia. Isso é muito, Lucas. Mas eu vi um médico no Instagram falando que é de boa. Dá pra tomar. Dia, né? Mano, a questão é ficar mudando o fuso horário, né? Entrar no fuso horário da Austrália hoje, amanhã entrar no fuso horário da Alemanha. Então, e aí, isso é louco, cadê o fuso horário dos meus filhos, da minha mulher? Isso é louco. Não, isso aí não falta ainda. Eu tô aproveitando esse momento que minha esposa quer ao longe, né, Lucas? Tá me dando bicuda assim, Sai daqui. Mano, eu tô aproveitando esse momento ainda. Mas aqui a gente tá na fase da construção, tá dando tudo certo essa parte. Caraca, me passa o celular só que eu vou pedir mais dicas depois. E pra quem tá com essa sensação que nem eu tô precisando de dicas, dá só um acompanhamento mais de perto. Eu queria reforçar isso. Você falou ali que tem como que você abre turmas uma vez por mês, que você faz um aulão, né? Pra trazer Vai lá no meu Instagram, clica no link da bio e clica em Emoções à Mesa, do Prato ao Coração. Emoções à Mesa. Isso. E se inscreva para esse aulão que vai ser dia 23 de fevereiro. 23 de fevereiro, porém você faz todos os meses. Vamos supor que a pessoa viu esse vídeo aqui, porque vai estar aqui eternamente no YouTube. A pessoa passou 23 de fevereiro, já estamos em abril. Vai no seu Instagram que vai ter a próxima turma, é isso? Exatamente. Tá, então deixa eu deixar claro. O Instagram da Sol tá aqui na descrição desse vídeo. Facinho, tem um link, você clica no Instagram da Sol, vai estar Instagram da Sol. Não, é escrever para emagrecer. Não, eu digo que vai estar escrito Instagram da Sol e do lado vai ter o link certo, né? Escreve no Instagram.com/Instagram da Sol. Vai estar escrito aqui embaixo. Aí vai ter uma arrobinha que é escrever para emagrecer. E assim, não é só no Instagram, tá? Eu tô no YouTube. Aqui no YouTube também. Também. Boa. Tô no YouTube, eu tô no TikTok, no Facebook. Em todas as redes sociais eu tô com sempre com escrever para emagrecer? E tem o blog, que eu comecei lá em 2009, contando todo o meu processo. Tinha até uma tabelinha de peso lá, sabe? Tudo que eu engordava e emagrecia. Só que daí eles desativaram o negócio lá e não tem mais. Você perdeu? Perdi essa tabelinha do legal, do peso. Essa história era boa? Mas tem lá a minha história todinha. Lá. Aí o blog, eu não consegui o domínio. É escreve para emagrecer. Mas se você colocar escrever para emagrecer, vai aparecer o Blogspot. No Blogspot eu lembro demais, cara. Ele ainda existe. Ele ainda existe, o Blogspot. Tem bastante coisa lá. Nossa. Aí vai lá, clica em anos. Aí tem desde 2010 até... Você teve Fotolog? Tem. Vou te dar umas fotos aí minhas. Tem no Instagram também, tem o antes e depois lá. Deixa eu ver aqui só pra gente não passar batido, se a gente não falou de algum dos pontos que você vai comentar, tá? E se for com mais de um que você se identifica, pode colocar. A invisível no casamento, relação morna, ela some dentro de casa, tocamos nesse ponto. Né? O corpo, vou fazer isso aqui é um resumo, tá? Do que a gente falou aqui. O corpo segurando o casamento. Medo de emagrecer e mudar a dinâmica do casal. Falamos também. O corpo que pedia socorro. Entra em relacionamento e engorda. Falamos. Eu percebo que isso aqui só você tem tudo cliente, alunas que passam por isso aqui. Isso aqui são histórias reais, né? As pessoas, elas trazem cada uma história. E aí, às vezes, elas mudam de história para continuar com essa questão. Porque elas não resolvem, entendeu? Elas trocam a história só para poder continuar vivendo o mesmo padrão, né? Exatamente. Tem o padrão daquela pessoa que o assunto dela é falar mal de si mesma porque ela não emagrece. Entende? O assunto é tipo, porque eu treino, porque eu vou pra academia, porque eu já fiz aquela dieta. E quando o assunto é de um bando de mulher falando de todas as dietas que já fizeram, o assunto é esse. Entende? E aí ela vive, olha só, ela é dependente emocional do assunto e aí ela não emagrece, porque ela tá ali sempre na briga. Ela precisa estar brigando com o corpo e tá testando alguma coisa. Nossa, você não tem noção das coisas que já peguei. Então eu acho que eu posso ser dependente emocional de algo que me impede de enriquecer muito mais. Eu tô achando que eu cheguei nessa conclusão, olha só. Eu devo estar com a minha emoção dependendo de alguma coisa, dependente emocional de algo. Isso aí a gente pode conversar em off, a gente consegue ver. Nossa, eu falo até
Olha aí. Vou marcar uma live só pra falar dos meus problemas. Se bem que eu acho que eu faço isso toda semana já. Diretamente. Você faz, as pessoas você percebem. faz terapia com um pouquinho de cada um, né? Eu sou o cara que mais tem acesso aos melhores terapeutas do Brasil. Só aqui, ó, só jogando, eu falo. Teve um amigo meu, e aí os caras vão soltando tudo, depois levam pra casa. Pra E tu acha que a pessoa acha que é teu amigo, né? Eu acho que, na verdade, vocês todos sabem, na verdade, que eu tô falando de mim, mas o público talvez ache que é um amigo distante. Mas vocês são macaco velho, no sentido de ligeiro, vocês pegam fácil, né? Sim. E que o Dudu tá escondendo ali. Mas, né, não, Lucão? Especialista. Mas o... Só, não, calma aí, tem um ponto que você falou, que olha como é curioso. Muita gente já falou aqui na mesa sobre assim, mulher que nega sexo no casamento, e as pessoas batem nesse traço assim, falando assim, pô, essa mulher não deve fazer isso é um pecado, isso é errado, negar sexo e tal. Só que você trouxe um ponto que a mulher, às vezes, ela nega simplesmente por um traço como é que de caráter ali, né? Um traço de caráter que ela também não tem consciência. Ela não tá fazendo isso como moeda de troca, né? Na má vontade. Às vezes tá, mas... exatamente. Tem inconsciente, mas também... Mas a do traço não, é isso que eu tô querendo dizer, né? Exatamente. Porque... Quando é inconsciente, e ela se sente até frustrada, né? Mas aí a da dinâmica do casal. Ela queria que tivesse acontecendo também, né? Queria, mas aí a dinâmica entre eles não rola. Olha que louco, porque às vezes o cara pode estar achando que tá fazendo de moeda de troca, como pode estar realmente, mas às vezes não é. Porque ele demonstra, por exemplo, que ele ama ela, trazendo... Aí entra até aquele livro... tem um livro que chama as diferentes... 5 linguagens do amor, né? Então, aí entra os traços de caráter aí, tá? O cara... E para essa mulher, demonstrar amor não é isso. É outra coisa. O cara traz o afeto ali, o amor... mostrando para ela tudo que ele está proporcionando para ela, segurança financeira, tal, e o que ela precisa é de colo, de beijo na boca, e precisa entender os dois ali, trazer os dois para consciência, para eles funcionarem de forma responsável e adulta. Aí é que tá, e não na forma da criança. Nossa. Gente, eu não tô falando que vocês são crianças, que são infantis. É que quando a gente não traz esses padrões pra consciência, a gente vai... se torna, né? A gente mantém lá, né? A gente tá no modo sobrevivência. Quando a gente tá no modo sobrevivência, a gente tá no modo que a gente foi formado lá na primeira infância. Então a gente precisa entender muita coisa, né? Precisa entender o que aconteceu lá naquela infância, o que aconteceu naquela adolescência, né? Eu te contei do caso daquela menina, tava linda, maravilhosa, muito... faceira, estava fazendo 12 aninhos, eu acho, e ela ganhou um selinho do menino na festa. E a mãe viu esse selinho e ela reagiu de uma forma bastante exagerada. A mãe com a menina, né? Que a menina entendeu que ela estava sendo uma menina oferecida, vulgar, estava fazendo uma coisa muito errada. Então ela ficou traumatizada aí nessa situação. E ela veio para mim, ela já tinha mais de 40 anos, estava com sobrepeso, estava obesa, uma pessoa super bem sucedida, só que ela tem muito traço de caráter rígido, então ela estava o traço de caráter rígido é o traço do palco, que gosta de aparecer, que gosta de mostrar o que ele tem de melhor. E ela estava se escondendo para não mostrar para os outros que ela estava gorda, para os outros não verem, porque ela achava que os outros iam julgá-la porque ela estava gorda. Mas ali na dinâmica a gente descobriu que todos os homens que ela teve na vida dela eram homens que ela não tinha atração, que ela não gostava, porque ela queria agradar o pai e a mãe. Entende? Então ela procurava homens, inconscientemente ela procurava homens que iam ser do padrão que o pai e a mãe gostavam. O que era o homem do pai? Que era o homem que não dava o beijinho na boca. O homem que não roubava o selinho dela. E aí ela não tinha atração sexual por eles. E ela não sabia por quê, ela se culpava. Então, olha a bagunça. Eu me culpo porque eu não sinto atração sexual pelos homens. Eu não sou homossexual, eu não gosto de mulher, mas eu também não sinto atração pelos homens, então eu tenho algum defeito. E eu tenho vergonha de mostrar para os outros, de mostrar para alguém e ser julgada. E aí a gente vai entender essa dinâmica. E essa dinâmica começou a ser solucionada com uma conversa com a mãe.
uma conversa sincera, aberta, honesta, mostrando pra mãe, ó, mãe, o que aconteceu lá na nossa infância, na minha infância, naquele beijinho. A mãe olhou, ela pôs a mão na cabeça e falou, filha, eu nem lembrava mais disso, me desculpe, eu não lembrava que eu tinha feito isso, foi uma atitude minha, mas eu não sabia que tinha te traumatizado e tal. E aí ela começou a entender que ela pode se relacionar com o homem que ela quiser, ela não precisa agradar ninguém. Nossa, velho. Esse é e isso eu acho que é, como é que fala? Porra, um dos piores pais. Peraí, a mãe não fez isso consciente, obviamente ela nem lembrava, nem imagina que ela causou isso na filha, mas é uma das piores coisas que pode acontecer, né? Você ter que se relacionar inconscientemente com alguém pra agradar outra pessoa, tipo, pra validar um padrão que seus pais querem, gostariam, que você acha que eles gostariam. E né? eu tenho certeza que tem muita gente aqui que tá assistindo essa live que não passou por essa situação, mas vai se identificar, que tá se apaixonando, que tá se relacionando com uma pessoa que tem o padrão que o pai e a mãe vão aprovar. Porra! Eu tive uma época Deixa eu ver quantos anos eu tinha? Devia ter uns 21, 21, alguma coisa assim. Eu tive um namorinho com uma mulher, ela acho que era uns 5 anos, alguma coisa mais velha que eu, e eu era muito pobre. Tipo assim, não tinha dinheiro pro ônibus às vezes. E ela era de família muito bem sucedida, tipo, tá casão, mansão, caramba. Ela nunca me apresentou pra família. E quando eu fui na casa dela uma vez, teve que ser escondido. Os pais não saberem, mas era uma casa, aquelas casas que você consegue se esconder, não passar sem ver, entendeu? Então, olha isso que louco, velho. Ela não podia me apresentar. Aí eu saí fora, lógico, né? Eu fui percebi que tinha umas paradas nada a ver. Eu falei, não vou ficar numa situação dessa e sair. Mas assim, olha isso. Aí ela vai acabar, tipo, depois, um exemplo, casando. Vamos supor uma hipótese que essa mulher me amava, era o amor da vida dela, um exemplo. Ela não ia apresentar pros pais por conta disso, mas um outro cara que ela nem sente tanta coisa, que na época é um cara que ela sabe que os pais vão aprovar. É o que você tá explicando aqui. Ela vai apresentar. Olha que doideira. E vai estar infeliz provavelmente, se ela só estiver seguindo, querendo esse cara pelo padrão dos pais, né? E aí, nesse caso dessa moça, ela estava bem mais gorda, porque era uma forma dela chegar pro cara e falar, sabe, não quero sexo. Dos caras que buscavam, né? Os caras que davam selinho, os caras atacantes, talvez não iam se atrair por ela, né? Vamos dizer assim. Porque ela estava bloqueando. Isso. Isso, exatamente. Ela estava impedindo dele se aproximar dos caras mais ousados. E que é o homem que ela realmente queria. Porque com uma pessoa com alto traço. Exatamente. Uma pessoa que tem muito traço de caráter rígido, no caso dela, sim, ela precisa ser seduzida. Ela gosta de ter o beijo roubado, ela gosta de ter o cara ali investindo nela. Sim. Ela precisa disso para ela sentir tesão. E aí ela não pode, porque ela tem que agradar papai e mamãe. Meu Deus do céu, então vai ficar sem tesão. Vai lá dar um tesão pra papai e mamãe, aí você joga seu tesão pra eles lá. Se lascar, tá? Desculpa, não, é que eu me passei um pouquinho aqui do ponto. Não, só perfeito, cara. Lucão, agora, depois você vai comentar, não vai com fake não, Lucão, vai com o seu YouTube, tá? Lucas Barbosa, com 2 S, beleza, Barbosa. Beleza. E aí você comenta lá quais desses padrões você já viveu. Tá aqui no vídeo. Vou mesmo, deixar tá, o meu lá. O que você vive. Quem estiver assistindo pode ficar identifica. O Lucão, ele tem feição fona. Tem uma semana que ele vem mais feinho, na magrinha, tá acontecendo alguma coisa com ele. De verdade mesmo, meus parabéns. Ele tem bastante oralidade ali, ó. Tem, né? Tá vendo? Você viu a bochechinha dele, que bonito. E ele odeia falar. Tem alguma coisa a ver? Ou não? Não, daí entra olha lá, entra o traço de caráter masoquista. Masoquista? Por isso que ele tá ali nos seus bastidores. Ele tá organizando tudo, pondo tudo em ordem. Ele é ali o cara da estrutura. Caraca, que olha só a habilidade dele, por isso que ele tá aí contigo, Du. Se completa, né, essa equipe. Exatamente. Ô, Sol, faltou alguma informação importante que você acha que a gente deveria trazer pro pessoal clarear a mente de algo? Porque essa aula foi valiosa, hein? Boa. Tô até pensando em trancar e vender essa aula, hein? Vamos olhar para nossas emoções, vamos sentir. Vamos parar de se anestesiar com celular, com comida, com bebida, com o que for. Vamos sentir, vamos começar a sentir e identificar o que a gente está sentindo. Boa. Lá vou eu, a minha oralzinha tá. Vamos identificar o que a gente está sentindo, vamos se emocionar. Se emocionar é importante, vamos colocar para fora. Vamos pedir o que a gente está precisando, dá pra gente
o que a gente precisa. Porque só nós que podemos dar para nós o que a gente precisa. Verdade. Se eu tô precisando de uma amiga, de um ombro, de um ouvido para me ouvir, se eu tô precisando... Vamos olhar para os nossos 5 sentidos. A gente nem sabe... Tu lembra quais são os 5 sentidos, Du? Sentidos de esse aqui? Olfato, tato... Olfato, tato... Vamos lá, se tu lembra assim. Paladar. Peraí. Visão e audição. Aê, parabéns. Caraca, eu fui pensando na boca, no nariz. Só assim. Pensei, pera, eu tenho boca, eu tenho nariz, eu tenho mão. Faz esse exercício de identificar 5 coisas que você está vendo, nomear, observar, identificar os sons. 5 sons que você está ouvindo. Tem um exercício que é 5, 4, 3, 2, 1. Então você pega 5 coisas que você está vendo, 4 coisas que você está ouvindo, 3 que você está, sei lá, vamos lá, agora sou eu. Audição, tato, 3 coisas que você pode tocar. Você toca uma planta, uma árvore. Falar ou sentir gosto de 2 coisas? Exatamente. Ou você fala, ou você sente o gosto, paladar. Você sente o gosto de 2 coisas ou uma coisa, mas sente. A gente come sem mastigar. A gente bebe sem sentir o que a gente está bebendo. Tá? Sério. É verdade. Mastigar, sentir o sabor da comida, sabe? Tá presente, tá mais presente. Vamos fazer esse exercício porque enquanto a gente tiver no automático, cada vez mais no automático, que é o que a nossa sociedade vai estar trazendo, a gente está sendo direcionado pela sociedade. Sim. A gente está sendo direcionado para isso mesmo, para estar no automático. Mas, cara, vamos fazer esse exercício também de voltar. Vamos reservar um tempinho do dia para voltar. Tá? E voltar para nós. E nos nutrir, aí entra a nutrição emocional, a gente se nutre do que realmente importa, do que a gente precisa. Agora, se eu não tô comigo, se eu não tô em casa... Como é que eu vou descobrir quem sou eu, o que eu preciso? Impossível. Nossa, Sol, maravilhoso, viu? Muito obrigado por essa Obrigada a você pela oportunidade. Por essa aula. Foi muito mais legal. Uma vez, obrigado mesmo. Torço muito para que milhares e milhares de pessoas, para milhões, recebam essa mensagem. E é um propósito nosso de amplificar, né, esse conhecimento, né? O conhecimento que vocês, especialistas que vêm aqui, trazem, e eu sei que faz a diferença. Talvez a gente não tenha nem noção que a gente estava conversando, né? Mas que faz a diferença na vida de muitas pessoas. Você recebe mensagens diariamente, você sabe, vai receber muito mais. É só o começo. Parabéns e obrigado, tá? As portas do Papo Mil Grau estão abertas para você. Obrigada. Você que está nos assistindo, mais uma vez eu reforço. Você viu que a Sol falou em determinado momento que se você quiser aprender mais, quiser entender ali o caminho, como funciona, só de você estar no Instagram dela ali, seguindo, acompanhando os conteúdos que ela posta, já é assim um aumento de nível de consciência absurdo. E com certeza você vai ter algum momento em alguma turma ali com a Sol nas aulas, né? Como é que é o nome mesmo? Sol, desculpa. Escrever para emagrecer. Emoções à mesa. Emoções à mesa do prato ao coração. Do prato ao coração, isso com certeza. E o Instagram é escrever para emagrecer. Tá na descrição aqui, um dos primeiros links da descrição aqui do vídeo, só clicar. No YouTube também tem, então só pesquisar em qualquer rede social que você vai encontrar escrever para emagrecer. Só, obrigado. Você quer concluir com mais alguma coisa? Uma mensagem para quem tá no olho, assim? O que eu já falei, né? Se permita sentir. Olhe para você, cuide de você. Eu sei que tem muita gente aqui que está envolvida em muitas situações, mas não, volta para si. Você é o começo de tudo e o fim. Então a vida passa muito rápido. A vida passa rápido demais. Então vamos cuidar da gente, viver de fato a vida. O trem que chega é o mesmo trem da partida, Lucão. Lembra dessa? A hora do encontro é também despedida. Lucão, você é o começo e o fim. Filósofo? Que isso? Não, eu inventei isso esses dias. Então. Muito obrigado, viu, Lucão? Todo mundo isso, presente, nossa arquibancada e plateia maravilhosa, plateia que hoje está elegante. Você viu, Lucão? Mulheres bem resolvidas, né? Que se encontraram, estão se posicionando, Lucão, resolvendo suas questões. E porque estão andando com pessoas certas, Lucão, andando ao ambiente que elas criaram. Exato. Né? Não tem como errar. Lucão, muito obrigado, viu, pela sua participação também incrível. Hoje você participou bastante, falou pra caceta hoje. Obrigado, mano. Eu gosto quando você fala muito assim. Sério, você viu a oralidade dele, tá vendo? Obrigado mesmo, Lucão. Semana que vem eu espero isso aí.
Você que está nos assistindo, muito obrigado pela sua audiência maravilhosa. Não poderia deixar de te agradecer. Parabéns por estar buscando, por buscar conhecimento sempre, evoluir. Que você está aqui, é só isso que a gente traz. Conhecimento, evolução, eu também. Eu estou sempre buscando, Lucão, porque por isso que eu trago pessoas com mais inteligência do que eu também. Eu vou ficar trazendo gente que não entende das coisas, aí eu vou ficar mais lento. Não quero acelerar, quero entender, Lucão, quero entender os caminhos. Boa. Muito obrigado e, Lucão, mudou o ano. Você não E eu vai vi fazer que mais tem- aquilo? Não, tá maluco. Eu tenho que dar um recado final também, não, né? Não. Se vocês me permitem, as mulheres permitiram, Lucão, avançar. O que eu espero é que assim, que vocês continuem sempre de olho em ajudar ao próximo, principalmente animais de estimação que vocês possam encontrar nas ruas, né, Lucão? Às vezes um cachorro, um gato, Aí. passando sede, fome. Eu digo, sempre tem um copo descartável no bolso, não amasse o copo, tá? Dobra bonitinho ali pra você dar uma aguinha pra um gato, um cachorro na rua em situação. Exato. Pombos também. Às vezes você vê um pombo que tá meio ferido, que ele tá faltando uma alimentação para ele um pouco mais elaborada, ele tá faltando força para ele voar. Alimente um pombo que precisa da sua ajuda também. Tenha bom coração. Muito obrigado pela sua audiência maravilhosa e durma com moderação. Um beijo, tamo junto, até a próxima.